E essa noite eu gostaria de passar para vocês um novo conceito que nós criamos aqui, chamado condominocentrismo, tá? Eu acho que é um conceito inovador no mercado, e eu queria mostrar para vocês como as startups, algumas técnicas que as startups estão usando no mundo e que podem ser aplicadas no mercado condominial, tá? Quando eu entrei no mercado condominial, eu sou da área de TI, e quando eu entrei no mercado condominial, eu via que ele realmente era um gigante, muito mal explorado em termos de tecnologia. Mais de 68 milhões de pessoas moram em condomínios, né? Então, vocês que já estão nesse setor aí há muito tempo, sabem o tamanho do mercado. E eu sempre me questionava por que os síndicos e administradoras não conseguiam crescer nesse mercado. Então, eu via que síndicos profissionais, quase 30% só tem um condomínio. Né? São pouquíssimos os condomínios, 77% dos síndicos têm menos de 4 condomínios na carteira. A mesma coisa as administradoras, 54% têm menos de 10 condomínios na carteira. Isso sempre me intrigou. Por que num mercado tão grande as empresas não conseguiam crescer? Possivelmente por conta de metodologias, por conta de formatos de trabalho que não permitem escala. E aí, há 5 anos, eu venho estudando esse mercado, estudando essas metodologias, e a gente criou a metodologia chamada condominocentrismo. Eu não sei se vocês estão a par de algumas nomenclaturas, então algumas coisas eu vou explicar aqui para vocês, para que todo mundo fique com o mesmo conhecimento. Uma startup é uma empresa que pode crescer de forma muito escalável, ou seja, eu posso ter um condomínio hoje e posso ter 30 condomínios daqui a um mês, posso ter 1.000 condomínios daqui a um ano. Muitas administradoras, elas não aproveitam o máximo do mercado, elas perdem a oportunidade de lucro e acabam até desistindo do negócio. Então, a gente trabalha aqui há mais ou menos 7 anos com administradoras, e às vezes a gente entra em contato de novo com ela e elas me dizem que, os donos me dizem que não estão mais trabalhando com esse mercado. Uma coisa que eu vi também muito importante é os donos das administradoras muito com saúde comprometida, né, com problemas pessoais, sobrecarga de trabalho. Uma vez eu ouvi de um dono de uma administradora dizendo assim: eu não posso tirar férias, eu não posso morrer, porque toda a minha família depende disso aqui e o negócio só roda comigo, né? Então, 8 a cada 10 empresas da gestão condominial desperdiçam 30 horas da sua semana, ou seja, 75% do seu tempo com trabalhos ainda manuais. Então, eu acho que ainda tem muita coisa de tecnologia que pode ser explorado. Uma administradora sobrecarregada, o dono de uma administradora que está sobrecarregado, ele não trabalha feliz, né? Muitas vezes ele tem que ter muitos condomínios com um ticket muito baixo. Isso faz com que ele fique com problemas realmente financeiros para pagar a sua folha, com a saúde comprometida e com dificuldade de crescimento. Então, o nosso objetivo aqui é mostrar algumas técnicas que podem fazer com que vocês aproveitem melhor as oportunidades, que vocês implementem processos de tecnologia que já foram testados em startups que cresceram muito rápido, para que vocês possam expandir o negócio de vocês, aumentar a lucratividade, ganhar mais tempo livre e qualidade de vida. É sobre isso que nós vamos falar hoje, tá? O caminho para esse negócio pode ser o condominocentrismo. Todos aqui sabem o que é a cultura customer centric. Esse nome é uma tradução de centrado no cliente, né? Todas as startups trabalham com essa cultura, por isso que o nome é condominocentrismo, é centrado no condômino, né? Uma cultura customer centric é aquela cultura onde tudo que você faz na empresa tem que focar no cliente em primeiro lugar. Todas as decisões são feitas com esse foco. O cliente está no centro das estratégias do seu negócio. E aí eu vou dar alguns exemplos para que vocês possam entender o que eu estou falando. Uma pizzaria, por exemplo, ela tem um horário de funcionar, que é o horário que o cliente mais gosta de visitar a pizzaria. Os sabores que ela tem na pizzaria é de acordo com o público dela. Os melhores horários para comer uma pizza, por exemplo, é 19 horas de um domingo. Então, é inadmissível, por exemplo, que a pizzaria esteja fechada nesse horário. Ou então que você demore 3 horas para entregar uma pizza em casa, né? Então, ninguém ia ficar feliz se isso acontecesse. Se a pizzaria estivesse fechada no domingo ou se eu tivesse que esperar 3 horas para comer uma pizza. E se a gente for avaliar quem é o cliente de um síndico profissional ou de uma administradora de condomínio, a gente tem que entender que não é o condomínio, não é o conselho, não é o síndico, é realmente o condômino. O que a gente percebe é que
as administradoras e os síndicos profissionais muitas vezes não colocam o condômino no centro da sua atenção. Se você trabalha, por exemplo, para um síndico morador, ele pode amanhã deixar de ser síndico, né? De 2 em 2 anos ele troca a gestão. E se você não tem nenhum tipo de relacionamento com os condôminos, muitas administradoras perdem o contrato quando o síndico morador muda, por exemplo, tá? Então, como que a gente faz para colocar o condômino no centro das atenções? A gente precisa saber qual é a ferramenta que ele prefere se comunicar, qual é o horário que ele mais precisa da gente, quais são as principais demandas dele, o que é que pode ser automatizado para que a gente possa tirar nossa sobrecarga e atender melhor, o que não pode ser automatizado, será que a gente consegue criar processos que permitam que a gente faça um atendimento manual de qualidade? Então, aqui eu queria conhecer vocês, entender mais ou menos o público que a gente está falando. Quantos condomínios vocês têm na carteira hoje? 1, 2, 3, 4, 5, 8, acima de 9? Eu queria entender se o público que está aqui hoje já está colocando essas ideias em prática. Deixa eu tentar ver aqui o chat. Sérgio, estou vendo aqui. Responde para mim, todo mundo aqui é dono de administradora? Tem síndico profissional também? Eu estou vendo aqui que tem um síndico profissional, Maurício. Quantos condomínios você tem, Maurício? As administradoras, vocês conseguem me passar aqui a quantidade de condomínios? Sim. CEO, muito bom, 108, homem em administração. Muito bom. Deixa eu ver se mais alguém respondeu. Síndico profissional, 8 condomínios, legal. Aí eu vou fazer uma pergunta. Qual é o horário que a maioria dos condôminos está em casa? Eles ficam em casa, se eu for na garagem de um prédio, por exemplo, os moradores eles estão em casa o dia todo, após as 14 horas ou após as 18 horas? A pesquisa que a gente fez é que, apesar da pandemia, muita gente começar a trabalhar home office, 95% das pessoas só chegam em casa à noite, né? Mesmo assim, que horas funciona a mensageria do seu condomínio? Você que é síndico profissional? Até as 14, até as 18 ou 24 horas? A maioria das administradoras, dos administrativos do condomínio, fecham as mensagerias às 17 horas, 18 horas. Então, quando a gente observa isso, a gente pensa, será que o síndico ele realmente está colocando o condômino no centro das atenções? Porque ele precisa entregar as encomendas cresceram 500% na pandemia, e se ele não entregar aquela encomenda, vai ficar um volume absurdo que ele vai precisar guardar, um risco de perda ou de estragar, mas mesmo assim ele fecha a entrega no momento que as pessoas estão em casa. Então, isso que é um pequeno exemplo que pode mostrar que talvez ele não esteja colocando o condômino no centro das suas atenções. A mesma coisa acontece com o canal de comunicação que o morador mais gosta, né? A maioria dos nossos entrevistados preferem falar pelo WhatsApp. Então, 95% das pessoas, elas querem receber tudo pelo WhatsApp, elas querem tratar tudo pelo WhatsApp. Algumas por telefone e ninguém quer tratar, por exemplo, por e-mail. E o que é que a gente faz? Qual é o canal de comunicação que o síndico detesta que fale com a gente? Qual é o canal que a gente tem aversão? Na verdade, as pessoas ficam estressadas porque tem um grande volume de WhatsApp. Justamente o WhatsApp, né? Então, os síndicos, eles preferem falar por e-mail, registrar por e-mail, por telefone, né? Por livro de ocorrência, mas não pelo WhatsApp. Então, essa que eu chamo que é uma disparidade. Se você conhece o seu cliente, o ideal é que você adeque a sua necessidade, a sua empresa, às necessidades dele. A mesma coisa em relação ao tempo de resposta. Você manda uma mensagem para uma administradora ou para um síndico, quanto tempo ele leva para responder? 1 dia, 1 hora, 5 minutos? Então, a maioria das pessoas demora pelo menos 1 hora. Será que ele está feliz com esse prazo? Provavelmente não, né? 74% dos moradores reclamam do tempo de resposta de síndicos e administradoras. Será que o seu cliente indicaria a sua gestão para outros condomínios? Ou seja, vocês recebem indicação? Vocês crescem por indicação? Sim ou não? Né? Agora, a pergunta é, eu entendi, Ana Rita, mas como é que eu faço isso? Como é que eu consigo fazer isso sem precisar trabalhar 24 horas por dia? Tá? Então, nós montamos uma metodologia que ela une pessoas
além da tecnologia e processos. Por quê? Porque se você não treina as pessoas, não há tecnologia que resolva. E sem processos, você tem uma tecnologia mal utilizada. Então, daí surgiu a metodologia chamada condominocentrismo, tá? É uma metodologia que fez com que a gente saísse de 30 para 3 mil condomínios em apenas 5 anos. E eu queria compartilhar com vocês algumas experiências que eu tive aqui e como vocês podem adequar essa metodologia dentro do business de vocês. A nossa metodologia é centrada no condômino. Então, o nosso objetivo é sempre atendê-lo. Eu quero que vocês trabalhem, não que vocês trabalhem mais, mas que vocês trabalhem de uma forma mais eficiente, tá? Em todas as esferas, desde o atendimento a morador, a parte financeira, a questão de segurança, a parte de manutenção, né? Existem algumas administradoras que fazem tudo isso, existem administradoras que fazem apenas a parte financeira, outros têm síndicos profissionais, eu sei que essas atividades, elas são, nem sempre é executada em todos os condomínios de forma igualitária, tá? Mas vamos tentar dar um exemplo em cada uma dessas vertentes para que para que a gente possa ilustrar. No início, a gente criou um app. Então, a gente chegava no condomínio, baixava, não sei se vocês conhecem já o MyConde, mas você baixava o aplicativo, você conseguia fazer reserva, você consegue abrir uma ocorrência, você consegue receber uma encomenda, você consegue autorizar a entrada de um visitante. Só que aí a gente pensou, ele não quer só isso, ele também quer isso pelo WhatsApp. Ou seja, eu tenho um condomínio que tem muitos idosos e eles não querem baixar o aplicativo. Ou eu tenho um condomínio que é muito pequeno e eles não veem a necessidade de baixar o aplicativo. Então, o que foi que a gente fez? A gente criou um robô de WhatsApp e associou esse robô ao aplicativo. Ou seja, se o WhatsApp é a ferramenta preferida deles, vamos fazer com que esse WhatsApp fale com o nosso app. Então, hoje, se você entrar lá no aplicativo, você vai ver no WhatsApp, dê um oi para a gente, qualquer morador, a gente vai identificar ele, vai dizer, olha, pelo seu telefone, você é a Ana Rita, do 3101D, do Elegância Garibaldi, e o que você precisa hoje? Então, se eu tenho uma segunda via de boleto, se ele tem um boleto atrasado, eu já mando para ele. Eu vi aqui que você tem um boleto em aberto, já estou mandando. Mas você quer fazer mais alguma coisa? Não, eu quero abrir uma ocorrência. Ele, ok, fala para mim o que você precisa. Eu pego essa ocorrência e jogo dentro do aplicativo. Por quê? Porque se eu não faço isso, ele deixa de usar o aplicativo. Ele não usa nem o WhatsApp, nem o aplicativo. Então, a gente teve que adaptar a nossa realidade, né? Então, além do atendimento ao morador, dele poder ser feito dentro do aplicativo, a gente tem toda essa integração com o WhatsApp. Por exemplo, aqui a gente estendeu o nosso horário de atendimento, porque existiam muitas pessoas que só falavam com a gente sábado, domingo, feriado, à noite. Então, a gente teve que adequar. A gente criou um robô 24 horas que responde 90% dos chamados dele. Então, se ele esqueceu a senha, o próprio WhatsApp pode gerar uma outra senha para ele, por exemplo. Mas a gente tem atendimento humano nos horários que a gente identificou que eram horários de pico, tá? A parte de segurança. A gente antes não tinha integração, por exemplo, com as faciais. A gente entendia que já existiam empresas de controle de acesso fazendo isso. Hoje a gente tem pacotes que fazem instalação de leitora, que fazem integração dessas faciais dos moradores com o aplicativo, ou seja, lá no aplicativo eu coloco o rosto do morador, eu mesmo tiro minha foto, isso já vai para a leitora. Mas se eu cadastrar um visitante, eu posso colocar o rosto dele e também já ir para a leitora. Então, assim, a gente teve que criar funções que fossem importantes para o condômino, tá? Só que se eu fizesse isso de forma não automática, eu estaria sobrecarregando, por exemplo, a administração do condomínio para pré-cadastrar todas essas pessoas. Ou sobrecarregando a portaria, porque eu tenho um volume muito grande de visitantes naquele dia, e as pessoas estavam tendo que, os porteiros tinham que cadastrar todo o rosto ali dentro, né? Manutenção, a mesma coisa. A gente pode, como eu falei para vocês, eu posso abrir um chamado lá no WhatsApp e ele vai, ou seja, eu falo com o cliente da forma que ele quer, que é através do WhatsApp, mas eu não complico a vida do síndico, porque o que ele falar no WhatsApp eu jogo dentro da ocorrência, dentro do aplicativo. Então, o síndico continua vendo tudo no aplicativo, mas o morador pode falar pelo aplicativo ou pode falar também pelo WhatsApp. Eu integrei a parte financeira. Então, você pode usar o próprio sistema da MyConde para fazer a parte financeira, mas se você não quer, você usa um outro sistema do mercado, você pode importar os boletos para dentro do MyConde e ele vai disparar as mensagens via WhatsApp com uma régua automatizada, dizendo, olha, seu boleto vence hoje.
Ou quando ele entra, dá um oi no suporte, se ele tem um boleto em aberto, eu já mando para ele, porque eu sei que 99% das pessoas que ligam para o administrador, ela quer o boleto dela. Então, eu nem faço pergunta nenhuma. Ele me dá um oi, eu já dou o boleto. Tá? E aí depois eu pergunto se ele quer fazer alguma coisa. A gente criou o MyConde Bankline, ou seja, é um aplicativo financeiro que você pode integrar ele com alguns bancos. Então, se você faz o pagamento aqui, você já está fazendo o pagamento dentro do banco. Né? E com isso a gente faz uma gestão mais ágil para as administradoras que utilizam o nosso sistema. Ah, Ana Rita, mas eu não quero usar a MyConde, eu quero usar o aplicativo com a minha marca. A gente faz ele no formato do white label, porque hoje a gente trabalha tanto para síndicos quanto para administradoras. Então, assim, isso é condominiocentrismo, é pensar sempre no condômino, pensar sempre na necessidade dele. Se a gente não faz isso, se eu não mando o boleto dele pelo WhatsApp, se eu boto na caixa de correspondência, eu mando por e-mail, minha inadimplência cresce, porque eles não estão mais vendo caixa de e-mail, eles não estão mais abrindo a caixa de correspondência. Agora, quando a gente manda pelo WhatsApp, a taxa de esquecimento é praticamente nula, né? Outra ajuda que a gente fez para os moradores é que a gente criou, por exemplo, o MyConde Conecta. Então, aqui ele tem um site onde eu posso colocar várias administradoras cadastradas. Então, vocês que estão aqui assistindo, vocês podem se cadastrar no MyConde Conecta. E aí, os condomínios de todo o Brasil que trabalham com a gente, eles podem entrar aqui pelo seu estado e consultar vocês como administradora. Ele clica no WhatsApp e já fala com o dono da administradora pelo WhatsApp. Isso faz com que gere business ali dentro. Então, a gente tem síndicos profissionais cadastrados, administradoras de condomínio, empresas de controle de acesso que fazem a parte de integração, que montam as catracas e tudo mais, porque o objetivo realmente é facilitar a vida do morador, do condômino. Né? Essa metodologia virou Encontrei um livro. Isso na internet sobre trabalha com a... Desculpa. Essa metodologia virou um livro, tá? Eu estou aqui com ele, a gente acabou de lançar, chegaram alguns exemplares. E ela é uma metodologia que ela tem, a gente tem são 7 passos, né? Que faz com que você, desde a venda, como você vender para o cliente certo, metodologia de vendas, como é que você faz para fazer um onboard eficiente, como você faz no ongoing, como é que você faz para pedir indicação, como é que você escala seu negócio para vender mais. Isso tudo está bem detalhado no livro. E a gente criou uma comunidade chamada Condominocentrismo. Se vocês entrarem no Instagram, Condominocentrismo, vocês podem seguir a gente lá. A gente dá dicas diárias sobre como focar no cliente. E também temos uma comunidade de WhatsApp, tá? Nessa comunidade do WhatsApp, a gente troca muita informação. Vocês vão ser convidados para palestras, como essa aqui, que aconteceu hoje. A gente vai ter alguns cursos, né? Vocês participam desse grupo, o Oquino, que é um especialista em vendas, a Lisandra, que é especialista em marketing. Nós temos 2 especialistas em sucesso do cliente, e eles dão aulas nessas turmas gratuitamente. Né? Já temos algumas turmas marcadas aí, as próximas turmas é dia 11/2, 25/2, 11/3, 25/3 e 8/4. Então, se vocês tiverem interesse de participar da comunidade, sejam muito bem-vindos, basta que vocês escaneiem aqui para entrar no Instagram, ou entre no Instagram com Condominocentrismo e depois clique no link para entrar lá na comunidade, tá? Isso tudo é totalmente gratuito. E aqui, para fechar, né, a gente vai fazer o sorteio de um livro. Então, quem quiser participar do sorteio, escaneia para se inscrever. Mas quem não ganhar o livro, pode fazer a compra também. A gente faz a venda a preço de custo, porque tem uma impressão e a gente manda para vocês pelo correio. O objetivo não é ganhar dinheiro com isso, realmente é disseminar essa metodologia. E vamos ter na quinta-feira agora, às 19 horas, uma aula do condominiocentrismo na prática, onde eu vou passar passo a passo a metodologia. São 7 passos, como eu falei, falando sobre como vender para o cliente certo, como vocês treinar sua equipe de vendas, o onboard eficiente quando ele entra no condomínio, ou seja, quando ele começa, quando o cliente chega, como que a gente deve tratá-lo para que não perca o cliente nos primeiros meses, como é que um ongoing assistido, ou seja, como é que eu consigo fazer uma metodologia para sempre estar encantando o cliente,
como evitar o churn, eu não sei se vocês conhecem essa palavra, mas o churn é o cancelamento de clientes. Quem vive de recorrência como nós aqui, é muito importante que o cliente não cancele. Então, como evitar o churn, como escalar as vendas, como aumentar o ticket médio. Então, essa aula que vai acontecer agora no dia 19, ela vai detalhar o livro, né? E vai dar alguns exemplos para vocês. Bom, eu espero que essas dicas tenham ajudado. Eu vou entrar agora, voltar para o slide, tirar o slide para poder ver se vocês estão tendo alguma dúvida em como se cadastrar e se vocês têm alguma pergunta, tá? Ô, Ana, eu tenho uma pergunta para você. Sim. Eu queria ver com você o que você está vendo de dificuldade nas administradoras de condomínio aí pelo Brasil. Para a gente debater aqui, eu queria que o Fulvio falasse um pouco, eu queria que o nosso querido amigo Ronaldo Rezende, que é um cara que eu admiro muito em Natal, está aqui, a Cilaine está aqui também de Juiz de Fora, uma grande administradora de Juiz de Fora. Queria que a gente debatesse isso. Eu vou Sim. parar de compartilhar a tua tela aqui, Ana, para a gente debater um pouco sobre esse assunto. Eu acho que assim os moradores eles estão, eu vou dizer o que eu acho, o que eu estou vendo. Os Tá. moradores eles estão muito confusos, né? Eles estão muito com problema pessoal, estão descontando na administradora. Eles ligam para a administradora porque às vezes não encontram o síndico. Quando encontram o síndico, ligam para a administradora. Eu queria saber se, como os síndicos eu tenho mais acesso do que as próprias administradoras, eu queria saber de vocês, se eles ligam também nas administradoras de vocês. O Danilo está aí também fazendo parte aí da diretoria da ACB. Então, eu queria muito que vocês pudessem falar um pouco, Ana. Primeiro você, Ana, falar o que as suas Tá. administrações, porque você está falando de morador, de relação com o morador, né? Eu acho que tem tudo a ver com relação a esse assunto, sabe? Tá. A gente tem mais ou menos aqui umas 120 administradoras na nossa base. A Maiconde, ela vende direto para condomínios, mas vende também para administradoras, principalmente o módulo financeiro e esse robô de controle de atendimento via WhatsApp. O nosso foco nós temos até algumas administradoras com mais de 100 condomínios, mas a grande parte são administradoras pequenas, até 20 condomínios. E eu vejo algumas reclamações. Uma coisa que eu percebo assim é que muitas administradoras, eu não sei nem como é que elas dão lucro, porque elas têm, por exemplo, 20 condomínios, 8 funcionários, e a folha não fecha, né? Assim, a conta não fecha. Sempre quando fecham novos condomínios, ficam sobrecarregados. Esse é um ponto, tá? Eu acho que a parte de lucratividade é complicada. A margem de lucro está muito baixa, porque as administradoras estão sendo. Tem uma concorrência muito alta, as pessoas estão jogando o preço lá embaixo. A gente tem um grau de insatisfação com a administradora muito grande, porque assim, é aquela coisa, trocou o síndico, ela perde o cliente. Então, às vezes, ela está comigo aqui, tem 20 condomínios, e depois, eu perdi um cliente, gostaria de tirar da minha base. Então, ela tem um churn alto. Eu acho que ela tem esse churn alto justamente porque ela tem relacionamento somente com o síndico. Então, ela está ali conversando com aquele síndico sai, pede para deixa o mandato, acaba o mandato dele, ou realmente ele sai, e ela fica. E aí o síndico novo que atende chama um amigo, chama alguém, pega uma outra administradora. Então, eu vejo assim os dois maiores problemas: uma dificuldade muito grande de crescer, porque ela ganha e perde, ganha e perde, ganha e perde. Elas não têm uma área de vendas estruturada, né? Assim, então elas não conseguem investir em marketing, elas não têm uma equipe de vendas. O dono da administradora é que faz as vendas, e ela ainda perde os clientes por conta desse churn que eu expliquei. E ela tem um processo que às vezes tem muita gente para fazer, porque eu talvez eu peguei um condomínio, mas eu pago aqui todo dia, então eu tenho que ter uma pessoa só para contas a pagar, uma pessoa só para contas a receber, quando na verdade são 10 condomínios, talvez uma pessoa só pudesse fazer os dois, mas teriam processos, por exemplo, de só pagar determinado dia da semana. Então, você tem aquele grupo de condomínios que eu pago dia de segunda, grupo de condomínios que você paga dia de terça. Então, os condomínios exigem muito dela, muitas particularidades, muitas especificações e pagam muito pouco. Esses são os dois principais problemas que eu vejo aqui com as administradoras da minha base. Aproveitando que tem gente do Brasil inteiro aqui, Silane, queria que você falasse um pouco de Juiz de Fora, depois eu queria passar para o Ronaldo e depois para o Fúvio. Silane, porque assim, eu lembro que eu não tinha como crescer tanto, de tanta demanda que eu tinha no dia de ficar falando com os moradores, né?
Aí você tenta explicar que são problemas pessoais, que não são problemas condominiais. Eu não sei se isso acontece com você. Queria que você falasse também, comentasse em cima do que a Ana falou. Gente, boa noite a todos. Meu nome é Silane, eu estou aqui de Juiz de Fora falando. É mais ou menos isso, sabe, Sérgio? O que é que acontece? A gente, mesmo sendo o dono da administradora, você tem que estar na linha de frente. Você não consegue pensar só estrategicamente, porque você não tem tempo para isso, né? A concorrência é muito grande, a gente vê assim, um mercado, né, muito prostituído, porque entra qualquer pessoa e cobra R$ 200 para administrar um condomínio sem o menor conhecimento. Então, ou você se adequa, ou você tenta oferecer alguma coisa muito diferente, mas é muito difícil, porque você está nessa roda viva, que você também tem suas contas para pagar, né? Então, assim, realmente é muito difícil você formar uma equipe coesa, uma equipe que você confia, né? Mas, assim, igual ela falou, por exemplo, hoje eu tenho 90 condomínios e tenho 8 funcionários, né? Então, realmente, assim, mas isso foram anos para chegar a isso, né? Com uma base para crescer. Então, realmente, assim, a gente percebe que, às vezes, não tem essa, por exemplo, essa parte do marketing, essa parte de captação do cliente, realmente não tem essa parte estruturada. Eu me considero uma pequena administradora, né? Dentro de Juiz de Fora ainda, né? Então, assim, mesmo com uma base para crescer, é realmente essa flutuação de pessoas entrando e saindo por conta disso que ela, né, que a Ana falou. A gente procura muito ficar perto do cliente. Quem que é o nosso cliente? Na verdade, o nosso cliente é o condômino, não é o síndico. O síndico, ele está na frente do condomínio nesse momento, mas amanhã é outra pessoa. Então, assim, a partir do momento que a gente começou a enxergar que o nosso cliente era o condômino, a coisa começou a mudar. E aí a gente já deixou de perder tanto condomínio, mesmo entrando e saindo síndico. Por quê? Porque nós passamos a ser a referência do condomínio e não o síndico. Então, assim, já teve reunião do pessoal falar assim: olha, pode entrar fulano, mas a Lázuli vai ficar na reunião. Então, isso por quê? Porque começou a ter uma identidade da administradora com os condôminos, né? E de realmente atender o condômino no dia a dia, que isso é exaustivo, a gente sabe disso, mas atender como se ele fosse o síndico hoje ou o síndico amanhã. Realmente dá importância ouvir, né? Isso cria um lastro entre você e o condômino. E é isso que vai te, né, te prender, te deixar seguro dentro do condomínio. Porque quando você chega, às vezes, num condomínio, né, novo, a gente percebe, ninguém sabe quem é a administradora. Então, você tem que se fazer presente, você tem que se fazer notar, você tem que mostrar que os seus serviços são relevantes. Mas, realmente, as demandas do dia a dia são, assim, ainda mais agora com o WhatsApp, todo mundo acha que a gente também tem que dar resposta no tempo da luz, né? Clicou, respondeu, né? Então, isso realmente, assim, é cansativo. Mas eu acho que existem algumas coisas que você pode fazer. Colocar, por exemplo, um celular, né, com respostas automáticas, né? Um profissional que responde, né? Depois das 18, não atendo. Então, você começa a educar seus condôminos. Mas não é fácil, não. É muito complicado, é muito difícil. E, assim, a demanda por atenção, porque às vezes a pessoa não tem nenhum problema, mas ela quer atenção. É É muito verdade, grande. é A verdade, carência Silene. das pessoas está enorme. Então, isso Eu, a gente discute isso bastante. eu acho que Silene, e essa você falou com muita robotização. propriedade, é uma coisa que desculpa, Sérgio, é uma coisa que a gente sempre viu aqui. Por exemplo, eu moro num condomínio que tem 400 unidades, é a mesma administradora aqui há muitos anos, desde que o prédio chegou. E eu sou envolvida com o condomínio, então eu sei o nome da administradora, mas 90% dos condôminos não sabem. Então é muito importante quando você. O que a gente tenta fazer aqui? Alguém perguntou assim: como é que você tem cases práticos sobre condominocentrismo aplicado, Paloma? Eu vou te dar alguns exemplos. Nesse caso, por exemplo, para resolver essa questão que ela falou dos condôminos não saberem quem é ela. A gente tem aqui a gente tem um aplicativo que a gente faz com a marca da administradora.
Então, quando é um cliente que tem perfil para aplicativo, clientes grandes com área de lazer, o que a gente faz? A gente pega o aplicativo MyConde, transforma ele com a marca da administradora e divulga para ele, para os condôminos, ou seja, para aquele nome da administradora ficar ali em evidência. Outra coisa que é importante é que a evidência do nome da administradora não seja só na cobrança, porque o condômino ele lembra da administradora só na hora de pagar o boleto. Então, o que a gente faz? A gente manda, por exemplo, o WhatsApp que chegou uma encomenda para ele com o número e com a marca da administradora, para que ele lembre da administradora dos momentos bons do condomínio, né? Aí, acabei de chegar meu iPhone pela internet. Quem está me mandando isso é o app da administradora, que ela está tão preocupada de eu receber logo, que ela também mandou um WhatsApp, ou seja, ele começa a enxergar a administradora como uma solucionadora, não aquela pessoa que só emite boleto e que faz prestação de contas, né? Então, um exemplo de condominocentrismo é isso, é você fazer o aplicativo com sua marca e levar soluções para ele. Quando é um condomínio muito grande, você pode fazer o aplicativo com a sua marca. Quando é um condomínio pequeno, você pode fazer um robô de WhatsApp. Ou seja, você não usa seu WhatsApp só para disparar boleto. Usa o WhatsApp também para entregar as encomendas quando chegar. Usa uma outra coisa que a gente faz aqui. Ele cadastra o visitante e aí ele compartilha um QR Code com o visitante. Quando a gente compartilha esse QR Code, vai a marca da administradora. Para justamente não só os condôminos conhecerem aquela administradora, mas os visitantes dos condôminos também. Isso já vai para o marketing, já vai, poxa, legal essa administradora aqui, olha o que ela faz, né? Então, eu faria, né? Eu daria como exemplo vocês extrapolarem a função de vocês, que é de administrar a parte financeira, contábil e tudo mais, oferecendo serviços com a marca de vocês, que vocês possam serem, para que vocês sejam lembrados, né? Esse livro é todo a preço de custo. O objetivo é que a gente seja lembrado pelas administradoras em como a gente consegue fazer com que vocês cresçam, né? Quando a gente cria aquele Conecta MyConde, a gente não está ganhando nada com isso, mas a gente está conectando os 3.000 condomínios que eu tenho com as 100 e tantas administradoras, com 30 empresas de controle de acesso, com 50 síndicos profissionais, para que vocês façam um negócio ali dentro. Quando a gente faz o condominocentrismo, quando a gente cria um grupo de WhatsApp, a gente está ali trocando. Essa semana, por exemplo, a gente mandou lá no Condominocentrismo uma lista com mais de 10 modelos de documentos para condomínios. Então, modelo de ata, modelo de regimento, modelo de convenção, porque tem condomínios que são muito antigos, os regimentos são muito ultrapassados. Então, a gente atualizou no mercado com os condomínios mais sofisticados, mais modernos e colocou lá para vocês. Então, isso é pensar no cliente, tá? Então, são alguns exemplos. Aí, se vocês quiserem mais exemplos, vocês podem perguntar aqui, e nesse caso, como que a gente conseguiria fazer para ver se eu consigo dar alguma ideia. Eu estou vendo aqui algumas perguntas, viu, Sérgio? Tá. Deixa eu passar para o Ronaldo, não sei se ele está aí com a gente. Está aí, Ronaldo? Quer falar um pouquinho aí sobre como é que é a cultura natalense? Ver se ele está aí. Não está? E o Fúvio? O Fúvio estou vendo. E é importante esse robô, porque, deixa eu só falar uma coisa, o Fúvio, a Celane falou do robô de atendimento, porque assim, o condomínio não fecha, fica lá 24 horas, né? E aí, o que que acontece? Esse robô, ele vai educando o morador, né? Condominialmente falando, ele entender os processos condominiais, né? Esse robô que a Ana Rita falou aí que tem que funcionar. Porque aí já, né, já vai educando, no horário comercial ele também funciona o robô, né? E automatizar, eu acho que, eu não sei se eu queria que o Fúvio falasse um pouco também sobre esse assunto, Fúvio. Bom, então, o som tá legal aí? Tá legal, sim. tá legal. Tudo bem? Boa noite a todos aí. Sérgio, obrigado aí pela oportunidade, aos colegas aí. Bom, eu comecei como síndico profissional e logo já virei uma administradora também, porque eu sou de família de contador. Então, hoje eu tenho muito mais um corpo de administradora do que de síndico profissional, né? Nos 2 últimos anos, eu demiti vários clientes, né, que não queria mais trabalhar, né? Eu meio que parametrizei meu jeito de trabalhar, nichei o meu mercado para eu trabalhar
e demitir alguns clientes. Por quê? Porque muito que vocês estão falando aí hoje, né? De o povo está carente, o povo está. Eu cheguei a ser síndico profissional de mais de 50 condomínios. Legal, ganhei dinheiro, mas fui fazer cateterismo, crise de ansiedade, remédio para tudo que é lado. E principalmente na pandemia. Covid. O Covid nem vale, Covid nem Covid. conta. Você pegou. Fui o primeiro a pegar aqui na região e eu cheguei no céu, acho que tinha pouco prédio, eu resolvi voltar. Não ia, carreira lá não ia ser boa. Fui o primeiro, então foi novidade para todo mundo aqui, enfim. Mas aí o que eu queria dizer para vocês é o seguinte: eu decidi, principalmente na pandemia, teve uma palestra. Ficou sem voz para mim. O áudio sumiu. O teu áudio deu alguma quebrada aí, Fulvio. Voltou? Bem baixo. E agora? Agora voltou bem. Então vamos lá. Teve uma palestra que eu assisti, me marcou bastante, que na pandemia, né, subiu uma onda e teve gente que surfou a onda, teve gente que não aproveitou a onda e teve gente que perdeu a onda. Eu aproveitei a onda. Eu realmente, aquela coisa de que acelerou os 5 anos em um, eu falei, bom, agora realmente eu vou entrar nesse mundo digital. E aí, Ana Rita, eu aboli de vez o WhatsApp, né? Então, cliente meu de condomínio que queira falar com a Blue, ou pelo aplicativo ou pelo WhatsApp de atendimento lá da administradora. Mas o meu ninguém tem mais. Ninguém fala comigo mais pelo Sim, WhatsApp. claro. Só os clientes antigos. O que eu fiz também foi isso aqui, ó. Então, tá com a logo aqui da Smart ainda, mas eu fiz uma plaquinha de PVC. Se eu copiei de um condomínio que eu vi em São Paulo, The Gift, eu fico lá na casa da minha prima, eu achei muito interessante. Então, aqui tem um QR Code que já vai para dentro do app. E isso eu ponho dentro do elevador, na porta de entrada. Cara, espalho isso no condomínio inteiro. Hoje eu tenho uma taxa, eu não sei se você tem isso aí, Ana Rita, em dados, mas numa conversa com o Joaquim da Knock Knocks. Conheço. Uma coisa a média deles é de 35% de usabilidade do aplicativo. A média que eu tenho hoje é de 90% de usabilidade do aplicativo. Vários condomínios eu tenho 100% das unidades acessando o aplicativo. Sim. Então, o que isso trouxe para mim? Menos chamado, porque a partir do momento que ele entra... E aí, Sérgio, vou falar na palestra lá de segurança do Super App, que é o que a gente está buscando hoje, como a Ana falou aí, onde você tenha dentro do aplicativo toda a documentação do condomínio, convenção, regimentos, balancetes, um mural de aviso, a parte de correspondência, a parte de acesso, de controle de acesso, que aí a gente vai falar de segurança. Ou seja, a gente cria um ecossistema para aqueles moradores ali, para tudo que eles precisam do condomínio esteja ali dentro. Então, para que ele vai te ligar? Para saber se pode ou se não pode, como é que ele faz a reserva, como é que se está tudo ali na mão dele, né? Porque antigamente ele tinha um aplicativo para pegar o boleto, né? Para olhar ali e pagar o boleto do mês. Então foi um trabalho, como outra colega aí falou, não foi um trabalho fácil. Perdi alguns clientes por conta disso, né? Mas hoje eu tenho 129 condomínios na carteira, tenho 6 funcionários, sendo que 3 trabalham num dia e 3... Um dia que vem 3 para o escritório, ficam 3 de home office. No outro dia, ficam 3 no home office, e outros 3 vêm para o escritório. Então, são poucos chamados, eu estou até com o sistema aberto aqui agora, respondendo alguns. O que eu tenho de pendência aqui são 4 condomínios para responder, que eu tenho de mensagem chamada aqui. E aí, às vezes, eu não estou fazendo nada, eu estou assistindo uma série, eu pego o celular, entro no sistema e respondo o morador. Respondo ele 2 horas da manhã.
Respondo. Então, e o que a gente precisa passar para o morador é que o app funciona. E se eu trouxer ele para o ecossistema, ele vai ser atendido. Entendeu? E isso, para nós, gestores, traz uma rastreabilidade muito grande. Né? É muito mais fácil hoje de você... Eu sei se o morador viu, se não viu. Eu tenho como chegar numa assembleia e levar lá, você é síndico, eu não te vejo aqui, você não faz nada, eu não faço nada. Vou puxar aqui o relatório de atendimento que eu tenho de vocês aqui. Então, como é que você faz isso com o WhatsApp? Então, foi isso que eu fui trazendo para dentro. E como a gente hoje também é uma administradora digital, a gente atende todo o Brasil, tive que focar ainda mais nisso. Então, foquei realmente nessa, seja qual for, MyConde, o que tiver dentro do mercado. Mas realmente, poucas pessoas, poucas administradoras fazem, é realmente utilizar o que o software tem para te oferecer. Usar, o cadastro que você tem que botar o máximo possível que você tiver ali. Né? Eu lembro quando, lá atrás, assistindo uma palestra do Alexander Mendes, uma coisa sobre conflitos, que ele resolveu um conflito descobrindo o dia do aniversário do pet de uma desembargadora que tinha 7 processos contra o condomínio. E ela era uma senhora sozinha, viúva, não tinha o que fazer da vida, e o amor da vida dela era o pet. E o síndico e o doutor Alexander Mendes, ou seja, descobriu o dia do aniversário, para um bolo cantar o aniversário para o pet, e a mulher se derreteu toda, tirou os processos contra o condomínio. E, na época, eu liguei para o dono lá do software e falei, cara, tem como você botar o cadastro de pet no aplicativo? Tem. Sabe o que aconteceu? A pessoa cadastra o cachorro, mas não cadastra o filho. Não cadastra a data de nascimento. Não cadastra o filho, não cadastra a data de nascimento, não cadastra nada. Mas o fato dele cadastrar o cachorro, Sérgio, eu trouxe ele para o app. Entendi. Entendeu? Eu trouxe ele Põe a para o app. fotinha do cachorro ali com a coleira, com o nome do cachorro. Fala que ele é carinhoso, que ele é bagunceiro, que ele não sei o quê, põe as características do cachorro ali, não fala. carteira de vacinação. Os filhos falam. Oi? Os cachorros não falam, os filhos falam. Exato. E assim, foi uma sacada muito legal, porque a gente conseguiu trazer o pessoal pro... Lógico que depois, aí você tendo um banco de dados de cachorro, você começa a promover venda do condomínio, né? Uma série de coisas. Mas o fato da pessoa já entrar no app para cadastrar o cachorro dela, ela começou a fazer parte daquele ecossistema. Então, é o tempo todo, é enxugar gelo, pessoal. É o tempo todo a gente está ali, mostrando quem somos nós, né? Administradores, realmente o que a gente faz. Como o Sérgio falou no começo, as pessoas ainda não sabem, às vezes, qual é o papel do administrador, qual do síndico, confunde, liga para o administrador querendo saber a função do síndico, tem que fazer, que não tem que fazer, achando que o síndico, que a administradora está no papel ali da gestão mesmo e vice-versa. Então, a gente está fazendo isso aqui, ó, estudando cada vez mais e discutindo nesse Brasil para a gente levar essa comodidade para os moradores aí, né, entenderem qual é realmente o papel da administradora. Só para finalizar, eu prestei atenção no que a Ana Rita falou também. Eu não entendo como as administradoras estão cobrando hoje, como é que elas estão sobrevivendo. Sim. Né, de honorário. Realmente está muito difícil e por isso que eu criei um pouco da Blue, o Sérgio foi lá no lançamento, a gente fez um low cost, sabe? Você vai pagar pelo que você quer ter. Então, eu tenho um pacote... a gente orienta que crie pacotes, né? Então, você pode ter um pacote... Eu tenho um pacote que nem a Assembleia eu faço. Você quer o quê? Pasta e boleto? Resolve para você? Resolve. Tá bom. Vou te entregar pasta e boleto digital, sem imprimir, então é mais barato ainda. Então, assim, exatamente. A gente cria aqui alguns pacotes, no curso eu falo sobre isso, né? Como a gente criar alguns pacotes para atender o público, porque eu não sei se vocês lembram, mas há alguns anos atrás, eu sou de outra geração, a gente declarava as linhas telefônicas no nosso imposto de renda. Custava dinheiro ter uma linha telefônica. Hoje em dia, depois de 30 anos, você nem quer ter linha telefônica em casa, e se as operadoras ligam para você insistentemente
E se você conseguir comprar, ela tem que instalar em 24 horas por R$ 29,90 por mês. Então, eu acho que essa coisa de... Isso vai acontecer com todos os mercados, inclusive com o mercado condominial, e a gente precisa estar atento como fazer isso. Então, quando a gente começa a falar sobre administradoras digitais, já existe contabilidade digital para todas as áreas. Vai existir administradora digital também, gente. Você vai começar a ter como concorrente não só o pessoal ali que mora no seu bairro, vai começar a ter gente de outra cidade, de outro estado, que pode atender os seus condomínios. Então, é importante que vocês escolham softwares eficientes, que vocês consigam ser rápidos. Tem gente que trabalha com software que ainda é cliente servidor, que nem pode acessar de casa. Então, assim, você não consegue ir para o home office. Tem empresas... Esse pessoal na pandemia morreu. Tem empresas que não conseguem engatar o app, por exemplo, eles usam o app somente para a parte de boletos, mas não querem, não conseguem colocar outras funcionalidades ali dentro. Então, ela não consegue explorar o potencial do app como marketing, como marca, né? Então, o condominocentrismo veio com essa visão. Eu estou muito feliz porque vocês estão só reforçando, né, essa estratégia de focar no que é bom para o condômino, de redução de custo, de automatização, e a gente tem que usar o nosso tempo para o que é realmente importante. Existem problemas que só podem ser resolvidos realmente por seres humanos. Essa coisa de relacionamento, de trazer um cliente problemático para a mesa e conseguir resolver um problema grave, né? Principalmente com todas essas questões psicológicas que a gente está vivendo, as pessoas muito desequilibradas e carentes, como vocês estão falando. Então, eu acho que a gente tem que usar a tecnologia para fazer o grosso do dia a dia, e a gente ter o tempo para tratar realmente questões que precisam ser tratadas de forma humana, né? Um por um. Eu acho que esse combo aí, Ana, esse combo aí a gente já vai para o chat já. Esse combo que o Fulvio falou, eu vou culminar com a Cilaine, talvez, eu vou dizer para vocês o que aconteceu, que é importante eu dizer o que aconteceu. A Débora já chegou aí, a nossa segunda palestrante. Tem um dono de uma administradora em Governador Valadares, que ele é psicólogo. Ele é psicólogo. Ele fez um curso comigo em 2010, 2011 em São Paulo, como muitos de vocês fizeram aqui comigo. E ele queria sair da psicologia para ir para montar a administradora, ele tem duas faculdades, a faculdade de administração de empresa e a faculdade de psicologia, né? É a que ele mais usa hoje, né? É a de psicologia. Pois é. Você sabe que ele vendeu a administradora dele? Ele vendeu a carteira dele em Governador Valadares e voltou para a psicologia. A esposa também é psicóloga, pelo simples fato que ele está fazendo consultoria online. Pra você ter uma ideia, ele está cobrando R$ 5.000 por mês de um casal que mora na Austrália, de consulta psicológica, de um casal de brasileiros que mora na Austrália. E os filhos desse casal também. Então, assim, ele falou, Sérgio, agora o mundo gira. Eu não estava ganhando nada com psicólogo, ninguém dava nada para psicólogo, e agora estão dando tudo para psicólogo. Né? E que o Fulvio falou. E aí eu vejo isso aqui em Florianópolis, a administradora cobrando R$ 250 e o síndico cobrando R$ 3.000, R$ 4.000. Se inverteram os papéis. Eu sou da cidade de Santos, que era ao contrário, né? Eu fui síndico e fui dono de administrador em Santos, e eu sei que lá o síndico não ganhava nada, que só fazia de graça, né? Alguns casos fazia de graça porque era aposentado, e Santos 85% da população santista é aposentada, ainda é. E aí você tinha as administradoras cobrando muito alto, e ainda tem hoje as administradoras cobrando alto. Está se mudando a figura, mas os síndicos também estão cobrando alto para ser síndico em Santos. Eu vejo lá o Thiago Massaioli e todos os outros, tantos colegas lá, a Adriana e um monte de parceiros lá, a Patrícia Lafuente, que está com a gente no MBA. Então, assim, tem que realmente não cobrar pouco, ou então fazer o que o Fulvio falou. Né? O que você quer? Te atende só balancete e boleto? Que era o que eu fazia, por exemplo, condomínio no bairro da Boa Vista, em São Vicente. A síndica fazia tudo. A síndica fazia o balancete na mão. A dona Marli, eu falei para ela que ela estava, em 2002, ela estava há 20 anos no condomínio como síndica. Em 2002, ela já estava há 20 anos. Eu até brinquei com ela, eu falei para ela assim, dona Marli, a senhora é a segunda no mundo que está no mandato mais tempo. Primeiro é o Fidel Castro, depois é a senhora. E ela gostava, né? Tinha 72 anos naquela época lá, 75 anos. E aí, cara, ela fazia o balancete na mão, na fração ideal. Ela falava, o final 1 vai dar 238,26, o final 2 vai dar 512,44. Mas eu falei, dona Maria, por que a senhora faz isso? Eu tenho o sistema lá, vocês são tudo burro, coloca todo o sistema, vocês não sabem mais fazer conta. Cara, eu chegava lá e batia tudo, eu colocava todas as contas no sistema,
e batia tudo, Fulvio, Silane. Inacreditável, Pedro. Inacreditável, mas batia. E aí, essa pessoa, eu só fazia o boleto e o balancete. E aí, combina com o que a Silane falou. Silane, e eu cobrava lá alto lá. Aí, Silane, por que no pacote a gente não coloca um psicólogo? Veja bem, como que é o perfil do condomínio? Vamos colocar um psicólogo, eu tenho aqui um psicólogo, a gente paga os honorários do psicólogo, sei lá se igual o direito, a gente não pode ter um advogado nosso que trabalha para a administradora. Legal, é a OAB, isso é prerrogativa do advogado, tá certíssimo. Vê com a psicólogo se tem condições de colocar um psicólogo para atender junto, porque as pessoas estão precisando realmente, estão precisando, né? Estão precisando. E agora ele vendeu a administradora, a Fulvio, e está indo para... Pode ser que daqui a 10 anos ele reinverta tudo, né? Ele vende, ele sai da psicologia e volta para a administração. Eu comecei a fazer, eu fiz com uma, não vou falar o nome dela aqui, mas eu fiz com uma colega de Belo Horizonte. Ela estava fechando a administradora dela com 38 condomínios. Ela quer ser síndica. Ela não quer mais ficar como ADM, como síndica. Aí eu falei, não fecha não. Me dá... Beleza, hein, amor? Você desligou tudo aí. Mentira. É. Ai, perdão, desculpa. Vocês estão me vendo aí? Sim, Vamos. sim. É uma tela aqui. Tudo normal. Só. Mas aí eu falei, pô, não fecha não. Me dá a operação aqui. A gente negociou a porcentagem. Ela continua atendendo lá, mas a operação está comigo. A operação de pasta e boleto, entendeu? Sim. Que é o chamado BPO, né? Sim. A parte financeira da operação eu vou fazer. E o atendimento está lá com ela. E para ela, casou. Ela desfez daquela... de um monte de funcionário que ela tinha, aluguel de sala e tudo, e resolveu desse jeito. Então, isso está acontecendo, né? Legal. Isso está acontecendo no mercado também. Já tem administradora já fazendo isso. Comprando carteira, fala que compra carteira, mas, na verdade, estão assumindo essa parte operacional e deixando a administradora só para fazer o atendimento. Quero saudar aqui a Rosângela de Niterói, que está aqui da Magalhães, a Patrícia da Polo, a Itana Brandão também, uma das grandes administradoras de Natal, está aqui, a Xcom, da Silvânia, Maíra Novaes, presidente da Associação das Administradoras de Condomínio do Brasil, está aqui também, junto com o Danilo, que faz parte aí, o Rafael também, que faz parte aí do Pro Robson também, que faz parte da associação, tem bastantes administradoras aí que faz parte da associação. Ana, para terminar, quer ir para o chat? Tem alguma coisa aí para você no chat? Vou responder algumas questões aqui do chat e queria fazer o sorteio do livro também, antes de começar, né, a outra palestrante. Aqui perguntou como é que funciona o sistema de pagamentos, se ele tem integração com o banco, sim, e ele tem integração com o Condoconta, tá? Então, você faz a geração de boleto pelo aplicativo, ele já vai no Condoconta, faz o registro, manda para o WhatsApp, e também você faz a parte de integração dos pagamentos. Então, ele está integrado com o Condoconta. Sobre os pacotes, você pode... Se inscreve na aula 2, que eu vou falar um pouquinho sobre os pacotes, Estela. A Lisandra vai passar para você aí o link novamente, mas escreve para participar da aula 2, porque essa aula a gente tem mais tempo para conversar. E a ideia é que você, por exemplo, aqui na MyConde, a gente tem 3 pacotes. Você pode comprar o pacote financeiro, o pacote de acesso ou o pacote social. Se você quiser fazer uma combinação entre os dois, você pode fazer e também você paga por unidade. Então, a ideia é que a administradora faça muito parecido, que você coloque pacotes de serviços e que você possa fazer combinação de pacotes de acordo, por exemplo, com o número de unidades ou de acordo com o número de funcionários, e para que você não tenha pacotes customizados. Eu já vi uma administradora que ela faz, tipo assim, um pacote light e um pacote full. O light, ele é todo digital. Então, ela não participa, as assembleias são digitais, ela não participa presencial, ela não faz, as reuniões são remotas, os boletos vão digitalmente, e ela tem um preço A, né? E aí ela fica só com os grandes clientes no processo full. Então, eu aconselharia vocês criarem esses pacotes. Se você quiser, vem para a aula 2, que eu posso dar mais exemplos. Mas aqui... O que acha das administradoras que oferecem também o serviço de síndico profissional? Nesse caso, só a parceria de síndico-administrador e não o contrário. Olha, eu acho que tem um pouco de conflito em alguns casos, porque, teoricamente, a síndico estaria contratando a administradora. Tem que fazer isso direitinho para não dar problema, porque o síndico ele é o gestor que vai contratar a administradora. Então, ele vai contratar ele mesmo, né? Então, a gente precisa entender... Isso sempre dá errado. Isso sempre dá errado, sempre dá problema. Se não der hoje, vai dar amanhã ou vai dar no mês que vem.
Percebo que demora para atender as necessidades, de enviar boletos, enviar os comunicados, incorre em rezos básicos. Porque síndico é síndico, administrador é administradora, são duas coisas diferentes. A mesma coisa, eu tenho 3.000 condomínios, eu não sou síndica de nenhuma, e também não sou administradora de nenhuma, não é o meu know-how, né? O meu know-how é TI, meu know-how é processo, meu know-how é tecnologia, é produtividade. Então, eu fico onde eu conheço. Então, eu acho que atirar para todo lado não é ruim, e eu também vou falar isso no curso, na quinta-feira, sobre como vender para um nichado. Beleza. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Não se preocupa com os moradores. Cases práticos já dei. Bom, se alguém... Eu não estou conseguindo subir muito, mas se eu não tiver respondido alguma questão, me faz aqui novamente, tá? Para que eu possa... Eu vou fazer o sorteio do livro. Alguém mais vai querer se inscrever? Eu vou sortear aqui o livro. Quando a gente sortear, a gente vai colocar aqui o e-mail, e eu queria que vocês entrassem em contato com a Lisandra para pegar o endereço de vocês para a gente mandar ele pelo correio, tá? A gente vai fazer o envio essa semana. Posso escolher aqui, vou sortear um número. Apareceu aqui para mim, Graziele, santos.graziele@yahoo.com.br. Graziele, você está na aula? Oi, boa noite. Oi, Graziele, é você? Sou eu. Deixa eu abrir Oi, de minha onde câmera você é, aqui. Graziele? Eu sou de Campinas, São Paulo. Graziele, parabéns, você acabou de ser sorteada, tá? A Lisandra vai entrar em contato com você para que você dá para ela o seu endereço, para que a gente mande o livro, tá? E quem está aqui na sala que não foi sorteado, eu vou colocar novamente o QR Code, se vocês quiserem adquirir, passa para eles, Vai estar livre. o link para Pessoal, fazer. só quero passar a palavra rapidinho aí, antes de passar para a Débora, eu queria passar para a Maíra, ela está por aí? Eu estou vendo que ela está aqui, mas não está com a câmera aberta, só para dar um oizinho, pessoal. Aí, se não quiser abrir a câmera, não precisa. Só para dar um oizinho aí. Presidente da Associação das Administradoras de Condomínio do Brasil. Cadê ela? Cadê ela? Cadê ela? Ela está aí, ó. Tô aqui, eu tô no carro. Então presta atenção no volante aí, tá tudo bem aí? Tô Tudo aqui, certo? eu parei, dei uma paradinha, tô no carro, mas eu tô ouvindo vocês. Parei para falar. Bacana. Obrigado E aí pela aí, tua Serjão, presença, viu? boa noite a todos. Obrigada, Boa Serjão. noite. Obrigada mesmo pela live, muito bacana. Parabéns por toda essa explanação que a gente teve. E contamos com a participação de todos vocês no Econad em maio, hein? Maio tá aí. O Robson tá aí também, Danilo. Vai ter o Conase Segurança. O Robson, Danilo, Rafael. O Rafael tá aí. Vai ter o Conase Segurança agora, dia 15 de fevereiro. Quem é de São Paulo, quem é próximo de São Paulo também, por favor, venha participar, né, do Conase Segurança, porque quem é de fora, de longe, Juiz de Fora, Campinas, né, um pouco mais afastado, venha um evento de um dia só sobre segurança, também gratuito, para a gente adquirir conhecimento, vai ter network, vai ter tudo aquilo que você já sabe que tem na Conase, viu? Danilo e Robson, sejam bem-vindos. Dá um oizinho aí. A associação está aqui em peso, hein? Obrigado pela presença, obrigado pela parceria da associação sempre. Viu? Imagina, estamos juntos. Obrigado, gente. Ana, mais alguma coisa? Lisandra, tudo certo? Vou passar para a Débora aqui. Não, eu só queria agradecer a participação de vocês, dizer que eu estou à disposição. Se vocês entrarem lá no Condomínio Centrismo, a gente tem muito conteúdo e vocês vão ser muito bem-vindos, tá? Então, uma boa noite. Legal. Obrigado, Ana, mais uma vez aí pelo teu tempo, pela tua inteligência aí, passando os conteúdos aí para as administradoras. Viu? Obrigadão, viu? Muito obrigada. Obrigada. Débora Tardim vai falar com a gente sobre no lugar do Felipe, que realmente teve um probleminha de última hora. E a Débora vai estar com a gente aí falando de vale transporte, vale alimentação, para as administradoras poderem ganhar tempo, né? Ganhar espaço, aquele tempo que a gente não deve falar com os moradores, por enquanto. Débora, está dando alguma interferência aí, eu não sei se está no teu... Deixa eu botar no mudo aqui. Está dando alguma interferência no teu áudio. Eu não sei, eu deixei você muda.
porque está dando alguma interferência aí. Se você quiser desmutar novamente, você já pode compartilhar a tela também, para apresentar aí o slide. Olá, Agora olá, melhorou boa o áudio. Boa noite. noite, Tudo agora bem com melhorou o teu áudio. vocês? Tudo Melhorou? ótimo. Melhorou demais, está perfeito. Então tá bom. Vamos falar, não sou Aragon, mas eu sou a Débora Tardim. Já trabalhei no universo condominial, já É trabalhei em verdade, é administração de verdade. condomínio. Ela trabalhou uma administradora. Foi lá que eu conheci a Débora, uma administradora de Foi condomínio. assim que a gente se Guarulhos. conheceu, né, Sérgio? Eu Verdade. trabalhava numa administradora de condomínios e hoje eu trabalho no universo de vale transporte, benefícios, né? E esse bate-papo é mais um bate-papo mesmo para mostrar para vocês como funciona, porque muitos de vocês, síndico, administradoras, já pegam o negócio andando, então, e continua do jeito que está, né? Então, quando a gente fala de inteligência artificial no Vale Transporte, todo mundo fala assim, como assim? Dá para utilizar o IA no Vale Transporte? Sim. Hoje nós temos uma ferramenta que a gente consegue fazer uma roteirização inteligente, fazer acompanhamento de utilização de cartão, quem usa cartão digital em alguns lugares hoje, 80% do nosso país já é cartão digital, ainda temos um 20% que ainda é papel ou ficha. Inclusive, aqui dentro do estado de São Paulo, ainda temos local que é ficha, gente, ficha. Então, a gente consegue fazer um controle melhor e trazer um recurso que é um dinheiro a mais para o caixa do condomínio. Como que a gente faz isso? Economizando, pessoal. Porque a gente vai realmente fazer com que tenha um trajeto que seja ágil para o colaborador e também não onere tanto o caixa de vocês. E mais ainda, que é o legal, quando o colaborador ele faz mau uso desse cartão, a gente consegue fazer recuperação de saldo. E hoje as grandes operadoras, as nossas operadoras, os nossos emissores, que nós chamamos de operadoras, para vocês são os emissores, eles fazem um acúmulo de saldo. E esse acúmulo de saldo ele não volta para o cartão do colaborador de vocês e nem volta para o caixa do condomínio. Então, a gente consegue, com o IA, fazer as buscas dentro dos emissores e trazer de volta esse valor aí que fica pendente. Então, assim, é um universo muito bacana esse bate-papo aqui. Vocês conhecem muito de Vale Transporte, vocês sabem que ele é uma lei, que ele é obrigatório, que a gente tem que fazer o desconto de até 6%, mas muitos de nós não temos o conhecimento de que nós não somos, se o funcionário fizer um mau uso desse cartão, ou mau uso do Vale Transporte, a gente também pode fazer o desligamento por justa causa. Então, assim, às vezes mas tadinho do meu colaborador, eu gosto dele, só que nisso a gente acaba onerando o caixa do condomínio, que já é tão apertado, né? Porque os moradores reclamam, ou o síndico tem que fazer aquelas manobras para conseguir manter o orçamento aí. Então, eu queria bater esse bate-papo com vocês e entender o universo de vocês, para que eu possa também aqui sanar algumas dúvidas voltadas para esses benefícios. Pessoal, vocês me ouviram? Sim, perfeitamente. Sim. Seu áudio Hoje está nós mudo. voltou. E hoje, nesse âmbito, né, de vale transporte, vale alimentação, no uso desse benefício, vocês têm alguma dificuldade, por exemplo, até mesmo na compra do benefício, com a operadora que vocês têm alguma dor que a gente aqui pode sanar essa dor, tipo, para tirar essa dúvida mesmo? Você fala, se eu fizesse isso, eu posso fazer isso com o benefício? Débora, como que funciona tal coisa? A gente para aqui para também sanar essas dúvidas, né? E trazer aí uma melhor solução para ajudá-los. A Maíra, linda. Então, eu entendo que é um benefício super tranquilo para você. Vou dar uma palavrinha aqui. Bom falar com você de novo. Sempre bom, né, Mai? Pois é, querida. A associação está fechando uma parceria bem bacana com vocês, tá? BRH, uma empresa de benefício. Estou fazendo uma propaganda para você, de graça, tá? Você viu que eu nem falei da Bi. Na verdade, meu bate-papo aqui era para falar de outra coisa, não era nem falar da Bi. Eu já fui falando da Bi.
já fui falando. Uma empresa nova de benefícios, muito bacana. Então, a gente está fechando uma parceria, a associação está fechando uma parceria com a BRH. Eu já entrei no sistema, já vi como que funciona. É muito bacana, tem vários benefícios para as administradoras também. Então, já estou fazendo uma propaganda sem a gente combinar nada. Mas boa, a gente tem que compartilhar. Então, aproveitando todo esse encontro aqui com as administradoras e falar que vocês estão de parabéns. E bom falar com você de novo. E eu espero que todo mundo pergunte muito mais coisas para vocês do que a gente já fez várias reuniões, né? Várias. Pessoal, ela acabou falando da Bia, então vamos lá. Eu sou uma das diretoras comerciais aqui da BRH. O Aragon é o nosso CEO. O Aragon, ele teve um problema que ele está em outro estado e lá a internet está oscilando demais. Então, o que eu queria falar? A Bi hoje, ela é a única plataforma que, inclusive, ela consegue dar atendimento ao colaborador. Então, isso é um diferencial nosso de mercado. Nós também conseguimos fazer Pix para admitidos. Então, por exemplo, com faturamento para ADM. Então, como que funciona? Você admitir um colaborador, você não precisa usar necessariamente o caixa naquele momento para você fazer o pagamento desse vale transporte, ou vale alimentação, ou refeição, ou combustível. A gente faz o crédito para o colaborador e fica pendente para pagamento para a sua próxima fatura junto com o seu montante do mês. Então, a gente tem algumas ferramentas, a gente faz o estudo de roteirização para entender, sim, qual é o melhor trajeto e o custo-benefício tanto para o colaborador quanto para a empresa. Tudo através da nossa ferramenta de IA que a gente faz, gente. O que eu acho que é legal aqui da BI, que eu já venho de outras operadoras. Nós aqui, por dificuldade que nós já tivemos lá no passado, a gente conseguiu sanar aqui com alguns benefícios, né? Por exemplo, Pix está admitido, a gente consegue fazer algum atendimento para o colaborador. Então, tira o RH de vocês, tira essa demanda do dia a dia de vocês. Então, por exemplo, está lá na ponta, deu um problema com vale transporte de um determinado colaborador. A gente tem uma ferramenta que o próprio colaborador entra em contato com a gente, ou WhatsApp, ou ligação, e a gente consegue dar o suporte necessário para esse colaborador e informá-lo por que o crédito dele não caiu, ou qual é o problema do cartão, se está bloqueado, se foi o que aconteceu com aquele cartão, sem a necessidade de ele entrar em contato com vocês. Isso, o que acontece? A gente acaba otimizando e ajudando vocês aí no dia a dia, né, na otimização de tempo. Muito legal, Débora. E tô aqui. Eu não ia fazer nenhum... Eu ia colocar para ele. Eu não ia fazer nenhum tipo de apresentação, justamente porque eu não ia falar da Bi hoje. A gente ia fazer um bate-papo. Não, mas abre a tela aí. Vale, pode abrir. Abre aí rapidinho. Pode. Vou abrir aqui o negócio, vou abrir aqui a Maíra já falou. Fui intrometida, coisa, né? Eu fui intrometida, fui falando. A Maíra foi, me entregou o meu... É que a Débora me conhece, eu sou preocupado com essas situações comerciais, eu não gosto muito, mas como é uma inovação, a gente tem traz. Cuidado. Né? Como é uma inovação, a gente traz, é um negócio que vai facilitar demais a vida de vocês, né? Mas... Vocês estão vendo a minha tela? Estamos. Deixa eu ver. Tá abrindo aqui, tá branco aqui. Para mim tá branco aqui tudo aqui. Tá abrindo aí para vocês? Vocês estão vendo? Eu tô vendo tudo branco, eu não sei os demais. Para mim tá branco também. Vou tentar compartilhar de uma outra forma, então, com vocês. Eu estou usando aqui a forma de compartilhamento de tela. Agora está aparecendo o próprio Zoom aí com todo mundo, né? Isso. Que eu estou fazendo de uma outra forma. Tem que abrir o PowerPoint primeiro. Isso, agora foi. Foi? Foi, você fechou. Apareceu, Isso. Apareceu aí agora? Agora abriu, aham. Apareceu para vocês? Estão Pronto, aparecendo? tá tudo certinho. Então, essa é a BRH, pessoal, prazer. E quem é a Bi? Nós somos especialistas em Vale Transporte e na gestão eficiente das empresas de Vale Transporte. O que a gente faz? Nós conseguimos atuar diretamente com os emissores na compra do benefício e trazendo uma melhor
economia, trazendo uma melhor gestão desse benefício, que parece que é fácil, mas ele é uma dor dentro de qualquer empresa. Todo mundo olha o Vale Transporte e fala, mas é fácil, é só ir lá e comprar. Não, dentro do Brasil a gente tem mais de 1.700 empresas de Vale Transporte. E quando eu comecei lá na nossa conversa inicial, lá no comecinho, cada lugar trabalha de uma forma. Então, em São Paulo é SP-Trans, no Rio agora a gente está com aquele negócio do Jaé e o Rio Card, que ia começar agora em janeiro, já prorrogaram para julho. Então, assim, a gente, dentro do Brasil, a gente tem vários tipos de emissores, desde cartões até ficha e papel. Então, a gente consegue trazer uma gestão desse benefício e entregando essa eficiência aí para vocês. Com uma melhor produtividade, vamos dizer assim, tá? Então, o que a nossa plataforma faz? É uma plataforma online com IA. Então, nós fazemos gestão inteligente, logística reversa. O que seria logística reversa? Nós vamos aos emissores e entregamos diretamente no local onde está o seu colaborador. Então, por exemplo, nós temos administradoras que atuam no Brasil inteiro. A gente consegue entregar a logística reversa em qualquer lugar. Fazemos emissão de primeira e segunda via dos cartões dos colaboradores sem a necessidade do seu colaborador ter que ir até uma emissão para fazer a emissão desse cartão. Temos o atendimento da Bela, que é a nossa garota virtual, que ela atende o colaborador de vocês na ponta, sem a necessidade de acionar o RH de vocês. Todos os nossos relatórios, eles são baseados no BI Analytics. Então, vocês querem qualquer tipo de relatório, a gente consegue trazer para vocês, de utilização de cartão, ou de como está sendo os gastos de vocês mensais, o que vocês estão usando, o que não está. Então, a gente consegue trazer uma melhor clareza dentro do uso do âmbito desses Vale Transporte, tá? A nossa plataforma, ela tem o que você consegue fazer? Tanta importação via Excel, PDF, da forma como vocês quiserem. Nosso sistema, ele integra com qualquer sistema de folha. Então, fala assim, Débora, mas todo e qualquer sistema de folha a gente consegue fazer integração. Não, eu não gosto. Eu gosto de comprar diretamente no site. Então, a gente também tem a plataforma que você pode comprar diretamente no site. Pix para admitido, que isso daqui é uma cerejinha do bolo que eu falo para todas as empresas, porque isso não existe no mercado. Então, aqui na BI, quando você contrata um colaborador, você não tem a necessidade de acionar o seu financeiro. Você entra na nossa plataforma, faz a compra desse benefício e nós vamos cuidar da entrega do Pix, do período que até ao chegar o cartão, e a gente que vai fazer. Mas, Débora, e o pagamento? O pagamento é só quando vocês fizerem o fechamento da folha de vocês. Então, vocês ganham, inclusive, prazo para pagamento aqui, tá bom? O atendimento ao usuário, que nenhuma operadora hoje no Brasil atua com atendimento no usuário, somente a BI. A roteirização que eu falei logo no começo, né? Roteirização inteligente. Então, a gente vai ver a linha de transporte ideal, com tempo, com custo para a empresa, tá bom? Então, a gente faz uma melhor custo-benefício, na verdade, hoje, para as administradoras aí. A gestão eficiente. O que a gente consegue fazer hoje, tá? Um save médico nosso hoje é de em torno de 34%. Como assim, Débora, 34%? Então, imagina que vocês têm uma folha aí de 10 mil de Vale Transporte, a gente conseguir economizar aí, a partir do primeiro mês, 34% desse valor. Então, e isso é recorrente, tá, gente? Parece que não, mas tem a recorrência aí durante pelo menos um ano, a gente consegue fazer a redução de 34% no valor da folha de Vale Transporte. E a bolsa de crédito que eu falei para vocês lá no início. Como que funciona essa bolsa de crédito? As operadoras, pessoal, elas ficam com os saldos de vocês parados dentro dos cartões. Então, tem cartão que em 90 dias o valor expira e ele volta para a operadora. E essa operadora, ela não vai fazer o quê? Ela não vai devolver nem para a administradora e nem para o seu colaborador. Fica parado lá. E se você não for lá e pedir de volta, não vem. Só que vocês podem pedir? Não. Somente eu, como permissionária, que posso entrar lá no sistema dele e falar assim, o SP-Trans, um exemplo aqui em São Paulo, tem aí na conta da Síndico Online, do Conase, 10 mil de bolsa parado. Eu quero esse valor de volta aqui para o meu cliente. Então, a gente consegue resgatar esse valor e trazer a crédito para vocês fazerem a utilização de compra do benefício de vocês. Isso daqui, gente, essa ferramenta é somente a BRH que também faz uso desse tipo de
de gestão, tá? As outras operadoras, elas fazem, algumas não falam para as empresas que ela fez. Nós não, nós gostamos de ser transparentes e claros. E tudo que é do cliente, tá bom? É isso, a gente tem vale transporte, a gente tem vale refeição, alimentação, combustível e gestão de frota também aqui, porque a gente atende a Versani Sandrini, a gente atende uma parte do Grupo Souza Lima, então a gente acaba tendo gestão de frota para quem tem empresa de terceirização de mão de obra, né? Que também acaba entrando. Eu estou implantando agora o Grupo 3C também aqui comigo, então a gente acaba tendo também esse tipo de benefício aqui para ajudá-los aí no dia a dia. É isso, gente. Eu queria falar, esse é um pouquinho da Bi, que nem estava no projeto falar da Bi, né, Sérgio? Não, tranquilo, tranquilo. Pessoal, eu quis trazer realmente a Débora aqui para trazer essa facilidade para as administradoras. Tem muita administradora que está falando muito bem, né, desse trabalho da BRH. Então eu falei, Débora, vamos falar um pouco lá. Na verdade, era para o Felipe estar aqui para falar um pouco dessa parte do Vale Transporte, dessa inteligência aí de trazer a lei para junto da operação, né? Mas, Débora, brigadão. Tem uma pergunta aqui que é muito legal, viu, Sérgio? Eu vou responder por exemplo, aqui para mim, que sim, Juiz de Fora, lá, gratuidade na condução pública, aos domingos e feriados. Nesse caso, é legal o condomínio não computar esses dias na aquisição do Vale Transporte? Você tem que computar, porque o Vale Comum é o Vale Comum, o Vale Transporte é o Vale Transporte. Ele é a locomoção do seu colaborador para o local dele de trabalho. E se hoje, como os sistemas hoje, gente, o E-Social, ele é integrado, tá? Com todas as emissoras. Então, o que pode acontecer? Se ele sofreu um acidente de trajeto, qualquer coisa, e for haver uma investigação, corre-se o risco por exemplo, o INSS falar, não foi, ele não estava a trabalho. E aí o condomínio vai ter que arcar com todos os custos aí durante o período que esse colaborador sofreu o acidente. Então, assim, a gratuitidade é justamente para o uso comum, não para trabalho. E outra coisa, o Vale Transporte, vocês atuam em qualquer cidade do Brasil, né? Porque tem várias pessoas aqui do Brasil inteiro. Né? Exatamente, Natal, no Brasil. Niterói, Campinas, Manaus. É o que eu falei. Brasil inteiro. E assim, gente, no Brasil a gente tem vários emissores. São 1.700 emissores hoje dentro do Brasil. São 1.700 operadoras diferentes para compra de Vale Transporte. E cada uma com a sua particularidade. Cada uma tem o seu jeito. Aqui em São Paulo mesmo, em Santos, onde o Sérgio está. Lá tem uma parte que não é nem cartão e nem passe. É ficha. Por cor. Então, a gente fala... cada lugar tem a sua particularidade, o seu jeito de gerir e tudo mais. Mas a gente atua em qualquer lugar do Brasil, tá? Legal. A Lucila está aí, a Lucila de Poços de Caldas, é? Falei a cidade certa, né? Me confirma aí. Tô aqui. Boa noite, pessoal. Legal. Faz parte da associação também. Seja bem-vinda. Sim, tudo bem, Sérgio? Muito bacana essa explicação aí da Débora. Às vezes a gente fica em dúvida, né? Porque a gente pode estar em cidades pequenas que a gente não sabe se esses fornecedores vão conseguir atender as cidades pequenas também. É muito bacana a gente saber que eles conseguem nos atender também. Muito Sim, bacana. A gente consegue atender o Brasil inteiro, gente. Pode ser cidade com 1 habitante. A gente vai conseguir fazer o atendimento, tá? Então, maravilha. Obrigada, Débora. Imagina. Débora, mais uma vez, obrigado aí pelo Obrigada, pessoal. Desculpa pelo Nada, Aragon. Eu também não Manda estava... um abraço para o Aragon. Eu saí correndo, porque eu estava numa outra reunião. Eu tive que sair de lá e vir para cá. E agora eu vou voltar para lá. Mas eu quero agradecer vocês. Desculpem alguma coisa. Obrigada, Maíra, mais uma vez. Sérgio, obrigada, pessoal. Sérgio, depois no final, se você quiser escolher 2 pessoas, eu vou mandar um vinho da Bi de presente, tá bom? Aí você faz aí o sorteio e aí você só me manda o endereço e o nome das pessoas que eu vou mandar entregar um vinho, tá bom? Manda 2 lá para Santos, um para casa da minha mãe e outro para minha casa. Pronto, já escolhi as 2. Pode deixar. Mamãezinha, não posso esquecer de mamãe. Tô vendo. Vou fazer o sorteio aqui depois. Muito obrigada mais uma vez, tá bom? Qualquer dúvida, eu vou deixar meu e-mail no chat. Vocês podem me acionar via e-mail, que eu consigo ajudá-los aí no que vocês precisarem, tá bom?
Tá? Deixa o Instagram também, pode ficar à vontade aí com a gente, que o Dr. Vander já está aqui, a próxima palestra aqui do Dr. Vander, o próximo bate-papo. Obrigado mais uma vez, Débora. O Dr. Vander está por aí, que eu sei que eu já vi ele aí. Dr. Vander, feliz ano novo, Dr. Vander. Estamos nos vendo a primeira vez agora. Seja bem-vindo. Ano novo para todos e para todas. Todos nós. Dr. Vander, mais uma vez você está participando de uma reunião, essa é a 8ª edição, você participou lá para trás falando sobre LGPD, salvo engano, não lembro qual que era a edição, mas você está sempre com a gente, quero agradecer mais uma vez, já antecipadamente aqui, a sua participação, a sua presença, e vai falar de blindagens das administradoras, blindagens jurídicas das administradoras, né? Acho que é importante, não sei se você vai colocar alguns slides aí, doutor, mas eu vou colocar aqui a liberação para você, não, vai bater um papo, tá ótimo. Tá ótimo, fica à vontade, a aula é sua, obrigado aí mais uma vez. Hoje o fórum está voltando, né? Voltou os prazos, voltou tudo, né? Dia 20 é o dia. Dia 20 é o dia. É um dia místico aqui para todos nós. Mas vamos lá. Bom, primeiramente aí meu cumprimento ao Sérgio, a Paloma, a Débora que me antecedeu e todos os colegas que aqui se encontram. E a nossa abordagem hoje ela é focada. É um ambiente bastante qualificado quando você fala para as administradoras, porque, na minha ótica, eu avalio a administradora como a mais importante coadjutora do condomínio, a mais importante entidade, a mais importante empresa contratada pelo condomínio. E vamos lembrar, eu sempre faço essa referência, que, diferentemente da assessoria jurídica e diferentemente do próprio síndico profissional, as administradoras, elas representam a primeira onda da terceirização de serviços dentro dos condomínios. Por quê? Porque hoje nós temos no Brasil aproximadamente 90%, em algumas cidades 100%, dos condomínios com administradora. São raros os condomínios que trabalham com sistema de autogestão. Os condomínios começaram com autogestão, mas com o tempo eles perceberam que havia inúmeras vantagens em poder ter uma assessoria técnica administrativa. A própria lei faculta ao síndico ter esta assessoria técnica administrativa, assim expressamente o artigo 1348 do Código Civil, em seus parágrafos 1º e 2º, e isso fez com que, ao longo do tempo, houvesse uma consolidação das administradoras em todo o país. A segunda onda, ela veio com o síndico profissional, mas é uma onda que ainda está ali no seu início, porque hoje nós calculamos que devemos ter no Brasil, principalmente nas grandes cidades, nas grandes capitais, aproximadamente 25% de síndicos profissionais, e os advogados devem estar em torno de 5%. Eu costumo dizer para os meus colegas advogados que nós temos um oceano azul, haja vista que realmente é muito intensa a procura por nós, na medida em que os problemas, todos sabemos, eles costumam se apresentar, costumam se agigantar, e hoje nós temos aí um altíssimo grau de conflituosidade, um altíssimo grau de litigiosidade nos condomínios, e, naturalmente, o síndico de alta performance, ele vai procurar uma excelente administradora, ele vai procurar um excelente suporte jurídico para que ele possa ter as ferramentas de gestão. Claro que não se esgota nesses profissionais, tem ainda uma gama de colaboradores que se apresentam para o auxílio da gestão, os arquitetos, os engenheiros, os contadores, os mediadores e tantos outros, mas, é claro, o nosso foco aqui, a nossa análise, é na figura da administradora. Pontuando, portanto, que esta entidade, esta empresa, ela é a mais importante terceirizada do condomínio, vamos lembrar uma coisa, uma pergunta que talvez muitos de vocês já tenham respondido, nunca tenham sido abordados, mas é uma indagação. Pode
o síndico contratar uma administradora sem autorização prévia da Assembleia de Condomínios? O síndico tem esse poder? Cuidado! Numa redação e numa leitura feita às pressas, numa leitura apressada do artigo 1348 do Código Civil, quando se verifica que é dado ao condomínio transferir e delegar atividades administrativas com autorização da Assembleia, lá está escrito expressamente, pode nos fazer pensar que a cada nova contratação eu deva submeter esta análise e esta decisão ao crivo do coletivo de condôminos. Mas não é bem assim que o Poder Judiciário entende. Como que o Poder Judiciário entende a contratação de uma administradora? Ele entende da seguinte forma: a primeira contratação, ela tem que passar por uma Assembleia, corretamente, para se fazer de acordo com a lei. Claro que se ela não foi submetida, claro, se o contrato foi efetivado e acabou sendo cumprido, ele não perde o seu valor jurídico. Contudo, procurando conformidade com a lei e tendo preocupação com a aderência ao texto legal, o correto é que a primeira contratação seja precedida de uma autorização da Assembleia e nas sequenciais contratações, inclusive nos sequenciais distratos, o síndico não precisará levar esta matéria à Assembleia, exceção feita se porventura houver uma previsão na convenção, exceção feita se porventura a Assembleia tiver decidido, por exemplo, em uma reunião, em um encontro dos condôminos, encontro este formal, no formato de uma Assembleia Geral de Condôminos, e tem ali uma ata definindo e decidindo que toda e qualquer contratação deva ser precedida pela Assembleia. Me parece um exagero, me parece algo que não é adequado para os parâmetros das boas práticas de governança, porque, na minha ótica, a contratação de uma Assembleia, a contratação de uma administradora passa pela ideia da contratação de um profissional não somente aquilatado, não somente preparado e podendo entregar um produto de qualidade, mas, acima de tudo, uma empresa de confiança do síndico. Sim, do síndico. Explico por quê. As atividades de gestão, elas estão concentradas na pessoa do síndico. Não é à toa que nós falamos em verso e prosa, inclusive um dos meus livros tem esse nome, Responsabilidade Civil e Criminal do Síndico. De fato, é nele que repousa toda a responsabilidade. Porém, quando você e a própria lei admite a delegação e a contratação, essa contratação vem pelo condomínio, em prol do condomínio, contudo, para que aquela gestão daquele síndico seja exitosa. No entanto, a gente faz alguns alertas para as administradoras, porque nós temos observado que algumas administradoras, elas caminham dentro de uma zona perigosa e, por vezes, passam incólumes, por vezes passam sem nenhum arranhão, mas, por vezes, acabam sendo levadas às barras dos tribunais. E nós temos observado algumas situações em que não somente o síndico é chamado à responsabilidade, mas também a administradora é chamada à responsabilidade. E aí vem a pergunta, como evitar isso? Bom, não é num encontro de 30 minutos que a gente vai conseguir responder todas essas perguntas. Mas eu quero sinalizar aqui para alguns cuidados que vocês devam ter. E para aqueles que eu disser algo um tanto óbvio e ululante, que bom, eu vou ficar feliz. Sinal que você já vem fazendo aquilo que eu vou preconizar. E se você já vem fazendo, é sinal que você está na linha da legalidade, você está distante de qualquer equívoco e, portanto, distante de qualquer responsabilização. Do que eu estou falando? Eu estou falando do flerte que algumas administradoras, da sedução e da tentação que algumas administradoras
acabam sofrendo de se alinhar com um síndico em detrimento do condomínio. Essa é uma figura muito importante. O posicionamento da administradora. A administradora, ela é contratada pelo condomínio. Ela presta contas ao condomínio. O contratante é o condomínio. Mas, Wander, você não acabou de falar que quem vai contratar é o síndico? Verdade. É o síndico porque ele representa o condomínio legalmente. O condomínio é uma entidade ficcional. Você não consegue tocar a entidade jurídica chamada condomínio. Para você chegar na entidade jurídica, você tem que passar pela pessoa física do síndico. É ele quem assina o contrato, é ele quem responde pelo condomínio. Mas você não presta serviços a ele, na pessoa física dele, na pessoa jurídica dele. Você presta serviços para o condomínio. E quando tudo vai bem em Sião, nenhum problema maior, não é isso? Quando nós navegamos por mares tranquilos, por mares onde não existe a tempestade, não há revolta, tudo vai bem. O grande problema é quando aquela oposição ela se agiganta, as ondas encapeladas do oceano começam a tentar derrubar o navio e nós sabemos normalmente como essa história termina. E aí, muitas administradoras cometem alguns equívocos, dentre eles o de vislumbrar o risco de perder um contrato, o risco de serem distratadas, de repente, fechar com a pessoa do síndico e criar embaraços aos condôminos, por exemplo, quando esses estão legitimamente municiados, legitimamente munidos de uma lista, de um abaixo-assinado, de um edital que se postula possa ser a vir publicado, com todos os requisitos. E eu mesmo já fui testemunha de algumas administradoras que refutaram, criaram embaraços de toda ordem. Também vi administradora que flertou com os dois lados, não é? E, num determinado momento, acabou perdendo tanto de um como de outro. Então, diante dessas situações delicadas, onde se apresenta ali o risco de uma destituição de síndico, é muito importante que a administradora tenha um claro posicionamento. Um posicionamento com a ética, com a transparência e com a responsabilidade e com a boa comunicação, para que os condôminos saibam que o seu compromisso é com o coletivo de coproprietários, que o seu compromisso é com o condomínio propriamente dito. E muitas administradoras que conseguem passar por esse mar turbulento acabam sendo mantidas, acabam sendo respeitadas, mesmo quando os síndicos são destituídos, mesmo quando uma nova gestão se apresenta. É verdade que nós começamos, por vezes, do zero. Nós temos que zerar o cronômetro na nossa relação negocial, na nossa relação prestacional. Isso não é diferente conosco, enquanto advogados. Imagina um advogado que é um profissional de confiança, muitas vezes a confiança não se faz presente, e nesse caso nós acabamos sendo também objeto de um distrato, e por vezes a administradora também acaba sendo objeto de um distrato. Então, esse posicionamento é muito importante, não só olhando para aquele contrato propriamente dito, olhando para aquele condomínio propriamente dito, mas principalmente olhando para o futuro. Como é que o mercado olhará aquela administradora? Quem é aquela administradora? Qual é a melhor propaganda de uma administradora? Será que é a internet? Será que é o Instagram? Será que é a mídia digital? Eu acredito que não. Eu acredito que a respeitabilidade, a honorabilidade, o bom nome e o respeito que uma administradora angaria dentro do mercado, esta é a maior propaganda. Porque hoje, pelas redes sociais, tenha certeza, as pessoas vão indicar as boas administradoras e hoje nós vivemos uma situação delicada, onde sabemos, tanto advogados, engenheiros, arquitetos e administradoras,
um problema chamado concorrência predatória. A concorrência predatória, ela nivela por baixo. E quando a concorrência predatória nivela por baixo, você tem duas saídas. Uma é se unir à turma, se unir à maioria e tentar também nivelar por baixo e tentar jogar com valor. A outra hipótese é você se diferenciar e você justificar a sua manutenção, a sua contratação por um trabalho diferenciado, por um trabalho de qualidade, por um trabalho de confiabilidade e de tecnicalidade. São pontos que nós devemos observar. Ainda há tempo aqui de mencionar talvez mais dois pontos a serem considerados. O Sérgio Craveiro resgatou a necessidade de nós lembrarmos sempre da LGPD. Muitas vezes nós achamos que a LGPD ela passou ao largo dos condomínios e não encontrou morada, mas eu queria alertá-los que hoje nós já temos, passados alguns anos da vigência da LGPD, diversos processos judiciais. E reparem vocês, tomem cuidado, os meus colegas advogados. Nós somos 1.200.000 no Brasil. Então, se você não tem um na família, você tem um no seu prédio. Se você não tem um no seu prédio, você tem um no seu bairro, porque 1.200.000 é muita gente. Pois bem, esse exército de advogados, e claro, não todo esse número, mas um número substantivo deles, já sabe, não está preocupado em denunciar a administradora na ANPD, não está preocupado em denunciar ou ingressar com processo administrativo na Autoridade Nacional de Proteção de Dados contra o síndico, mas eles ingressam na justiça, eles ingressam com processo trabalhista, eles ingressam com processo civil, postulando perdas e danos, postulando indenização por dano material, por dano moral, e já começamos a ver as primeiras condenações. Mas eu não gosto de clima de terror que às vezes se coloca quando se fala de LGPD. Eu quero lembrar vocês que, felizmente, o judiciário tem dito isso sistematicamente, pessoal, de forma repetida. O que o judiciário tem falado? Não basta a violação à norma. É preciso que se comprove real prejuízo. Não se pode falar em indenização sem prejuízo. É um dos pilares da responsabilidade civil. Ah, mas a minha foto foi tirada pelo sistema de câmeras do condomínio e a administradora ela replicou esta imagem. Repito, não é a violação à LGPD que gera dano, mas o dano tem que ser efetivamente comprovado. Esse é um ponto importante, não para que nós saiamos por aí violando a LGPD, mas para sabermos que não é qualquer infração à LGPD que nós vamos responsabilizar até mesmo administradoras. E por falar em administradoras, reparem o erro que eu vi numa administradora, isso sim grave, e na minha ótica passível de responsabilização. Eu estou vendo aqui a presença da doutora Marilene aqui conosco. Doutora Marilene é uma das maiores autoridades do Brasil em LGPD, e eu tenho orgulho dela integrar a equipe do nosso escritório. Meu cumprimento a ela que está aqui. E o que ocorre, pessoal? Olha o que aconteceu nesse condomínio. A administradora, a pretexto de auxiliar o síndico, e é claro que é esse o papel dela, ela enviou para o condômino, tinha havido uma briga de crianças. As crianças também brigam, as crianças também discutem. E dentro de um playground, dentro de um espaço kids, houve ali um tumulto, houve ali um confronto de crianças e houve, inclusive, brutalidade com o patrimônio, quebrou-se portas, quebraram-se brinquedos, um verdadeiro, uma revolução ali no espaço kids. E quando isso acontece, o que diz o Código Civil? Os pais são responsáveis, ponto. O que fez a administradora? Ela coletou o vídeo com as imagens do que tinha ocorrido, encaminhou para os pais com o alerta de uma advertência.
E aí vem aquela pergunta, né? Porque a LGPD é inspirada por princípios. Um dos princípios se chama princípio da necessidade. E aí eu pergunto, era necessário ter encaminhado o vídeo para apontar que crianças tinham praticado aquele ato antissocial? Sim, crianças também praticam atos antissociais. Certamente não. A administradora errou, o síndico errou, e quando chegou às minhas mãos, eu alertei. Felizmente, nós fizemos ali um crivo para que isso não avançasse, mas o que estava acontecendo? Costumeiramente, a administradora e o síndico vinham divulgando, replicando, compartilhando vídeos de crianças. Pessoal, as crianças, elas têm especial proteção jurídica na LGPD. A imagem de crianças é dado sensível. E a imagem de crianças só pode ser compartilhada em situações extremadas, absolutamente necessárias, e mormente um absoluto, comprovado, inequívoco consentimento dos seus pais, dos seus responsáveis legais. Então, muito cuidado com imagens de crianças. Evitem isso, porque realmente é algo que eu percebi um equívoco. Outro equívoco que eu observei, ajudando uma administradora aqui de São Paulo, uma administradora que já tinha lá seus 50 anos de existência, ela me contratou para que nós fizéssemos ali um alinhamento da administradora para com a LGPD. Observando as pastas de prestação de contas, e eu peguei uma aleatoriamente na visita que eu fiz à própria administradora, falei, posso ver o modelo de sua pasta de prestação de contas? Era uma pasta linda, era um material de primeira linha, era uma apresentação realmente convincente, de qualidade. Mas dentro da pasta havia o nome dos condôminos inadimplentes, o que eu achei que eu jamais encontraria na pasta de prestação de contas de uma administradora que tem aí um renome, que tem aí uma preocupação com a conformidade legal. Mas é claro que nós fizemos o apontamento para que ela reconfigurasse aquela pasta de prestação de contas e nunca mais colocasse nome de condômino. Mas, Wander, a pasta de prestação de contas não está lá para prestar contas. Sim, eu não devo informar o condômino das dívidas, dos débitos, das unidades inadimplentes? Claramente que sim, mas você não deve mencionar o nome dos condôminos. Você vai mencionar a unidade devedora. Você vai mencionar o número da unidade. Mas, Wander, pelo número da unidade eu chego ao morador, sem problema. Mas você adotou um mecanismo de mitigação do dado pessoal, de proteção do dado pessoal mais exposto, que é o nome do morador, e com isso você está amparado pela lei, com isso você tem base legal na própria LGPD e não há nenhum problema de ilegalidade em assim agir. Então vejam algumas situações de risco que as administradoras se colocam, mas eu tenho visto mais do que isso. Eu tenho visto alguns problemas mais sérios. Alguns de vocês vão se lembrar de uma administradora em São Paulo. Esse caso é emblemático, é um caso que, com toda certeza, todos vocês que estão aqui presentes estão muito distantes do problema que essa administradora enfrentou. Eu estou me referindo àquela administradora, não precisamos citar o nome, mas o caso é bem conhecido, em que diversos condomínios foram lesados, diversos condomínios foram prejudicados, a ordem de prejuízo chegou à casa dos 40 milhões de reais, e eu estive na assembleia de um dos condomínios prejudicados por esta administradora. E ao ali chegar, pessoal, eu me surpreendi. O síndico havia abandonado o barco. Ele renunciou e sumiu do condomínio. O subsíndico assumiu, convocou uma assembleia emergencial de prestação de contas, informou ao condomínio a situação em que o condomínio se encontrava. E, naquele caso, o condomínio estava devendo aproximadamente R$1 milhão para a Previdência Social. R$700 mil, inscrito em dívida ativa, R$300 mil por serem inscritos na dívida ativa.
A solução que o subsíndico apresentou foi fazer um empréstimo de R$ 1 milhão para ser compartilhado, para ser rateado entre os condôminos. Eu me recordo de uma senhora na Assembleia desesperada, dizendo que ela não tinha dinheiro para poder honrar com aquela despesa extraordinária, com aquela cota extraordinária, mesmo dilatada no tempo, mesmo dividida em centenas de parcelas, e a solução que foi apresentada para ela foi: venda o seu apartamento, aliene a sua unidade, se a senhora não tiver condições de arcar com as despesas extraordinárias, porque o condomínio vai ter que pagar, sob pena de, não o fazendo, sabemos como termina essa história. A Previdência Social poderia executar o condomínio, não encontrando recursos no patrimônio do condomínio. Os condôminos, por via subsidiária, haveriam de responder por aquela dívida na medida e na proporção de suas frações ideais. Claro, o que lembra essa história? Eu me recordo que, nesse mesmo caso, nesse mesmo episódio, um outro síndico que teve também o mesmo dano com a mesma administradora, ele esteve numa reunião e ele disse o seguinte: na pasta de prestação de contas, talvez a capa fosse verdadeira, mas o que estava lá dentro era tudo falso. Todos os documentos eram falsos. Wander, você está dizendo com isso que eu posso estar incorrendo no mesmo erro? Repito, claramente que não. Vocês estão todos muito distantes em legalidade, em conformidade, em honestidade, em correção dessa administradora. Mas o que eu chamo a atenção é o fato de que as certidões negativas que estavam juntadas na pasta de prestação de contas eram falsas. Ou seja, o que eu estou recomendando a vocês, para trazer a segurança do processo de gestão que vocês também realizam em apoio ao síndico, ele seja levado a um nível mais elevado de segurança, realizando um instrumento chamado double check. O que vem a ser o double check? Não é confiar naquele documento que é trazido para você. É você mesmo fazer a pesquisa na Receita Federal, na Previdência Social, no Poder Judiciário, nas instâncias trabalhistas, nas instâncias da Justiça Federal, fazer todo o exame de regularidade do condomínio, porque, por vezes, a depender de quem você está terceirizando esse serviço, ele pode vir comprometido na sua idoneidade, ele pode vir afetado na sua veracidade. Meus amigos, o trabalho das administradoras é seríssimo, é importantíssimo, e muitas vezes as administradoras alegam, quando os problemas ocorrem, elas costumam dizer o seguinte: eu fiz o que o síndico mandou, eu cumpri o que o síndico determinou. Se assim o for, e nós não estamos falando de ilegalidade, a minha orientação é que vocês tenham um dossiê da sua relação com o condomínio, uma documentação muito clara, muito firme, dizendo o seguinte: olha, eu não tenho dinheiro para pagar despesas obrigatórias, eu estou elegendo a conta de luz, a conta de água, em detrimento do IPTU. Esta decisão não cabe à administradora, essa decisão cabe ao síndico. Mas se tal ocorrer, documentem, formalizem, tenham isso muito bem documentado e registrado. Por quê? Porque sabemos que esse síndico pode ser destituído, esse síndico pode renunciar, esse síndico pode terminar o mandato, esse síndico pode falecer, como eu vi recentemente acontecendo. E, nesse caso, vão questionar quem? A administradora. Por que os tributos não foram pagos em dia? Por que eu tenho multa que foi aplicada ao condomínio e, neste momento, vai nascer uma alma generosa que vai sugerir que uma auditoria seja instaurada, e se a administradora não se acautelou de fazer com que até mesmo essas decisões mais delicadas tenham sido formalizadas como de decisão do síndico, a administradora se coloca vulnerável, ela se coloca passível de ser responsabilizada, e a formalização dessas relações
ela blinda a administradora de possíveis processos no futuro. Então, eu tenho visto algumas administradoras e eu tenho aplaudido alguns gerentes de conta que têm feito um trabalho extraordinário, que têm feito apontamento na Assembleia, dizendo isso não é correto, isso deve ser feito de outra forma, especialmente numa Assembleia virtual. A administradora se posicionando, deixando claro a sua postura, especialmente diante daquelas abusividades, daquelas ilegalidades que saltam aos olhos, não é? E, nesse caso, se tal ocorrer, minha recomendação, se posicionem, deixem essa sua posição documentada em papel ou em vídeo numa assembleia por meio virtual, para que, futuramente, qualquer questionamento que se coloque sobre a administradora, ela tenha ali uma resposta adequada, uma resposta pronta, e realmente ela possa sair do eixo da responsabilidade. Porque se ela comprovar que ela agiu dentro da legalidade, dentro da contratualidade e dentro da direção da gestão que compete ao síndico, ela estará imune de qualquer responsabilização. Mas a recíproca também é verdadeira. Se ela não tiver tomado esses cuidados, se ela tiver feito uma gestão pouco cautelosa, ela se coloca em grave risco. Sérgio, eu acho que esse é o primeiro insight aqui para a gente ponderar um pouquinho, né? Porque esse é um tema inacabado, é um tema infinito e certamente outros encontros vão proporcionar a gente discutir muito mais o importante papel da administradora. Com certeza, Wander. Wander, mais uma vez, obrigado aí pelos teus esclarecimentos, realmente são necessários, né? Eu ainda acho que é sempre um dilema, né? Misturar, separar os papéis, né, do administrador e do síndico, muita gente confunde, até nos honorários confundem, porque eu estava dizendo aqui antes de você entrar, em Santos, por exemplo, que é uma cidade que eu nasci, né, em condomínios, lá o administrador ganha muito mais que o síndico, o administrador de um condomínio, vamos colocar aí de 200 unidades, um condomínio tradicional, uma administradora cobra ali seus 5, 6 mil reais, e o síndico profissional cobra 2, 3 mil reais, e o síndico morador não cobra nada, fica pelo condomínio de 712 reais, fica ali pela isenção. Esse é o tradicional que a gente conhece. Você vem aqui para Florianópolis, que é onde eu estou vivendo hoje há 4 anos, é totalmente ao contrário. O síndico, num 200 apartamentos, cobra 9 mil reais, a administradora 1.290, né? E síndico morador não quer nem saber mais hoje aqui em Florianópolis, é só síndico profissional. Então o Brasil é um imenso país, do tamanho da Europa, né? O Brasil é um país que tem multicultural. Então e unido, né? Nós somos unidos. Estamos aqui com vários administradores diferentes, por isso que é uma lei só para todo mundo, é um padrão só de trabalho para todo mundo, por isso que é importante esses encontros e é importante a sua fala, porque vem sempre dizer aqui, né, baseado nas informações de leis, nas informações dos procedimentos, né, das melhores práticas, como que as pessoas têm que agir, né? Obrigado mais uma vez. Queria saber se alguém tem alguma pergunta para fazer para o Dr. Wander. A gente está aqui à disposição. A Cilaine está aí, ó, a Cilaine. Dr. Wander não pôde estar em Juiz de Fora, mas esse ano ele já reservou dia 11 de outubro, ele vai para Juiz de Fora, e já anotou na agenda, dia 11 de outubro ele vai para Juiz de Fora, né? O ano passado ele não foi, mas a Cilaine deu um show lá no show, Assembleia Show, junto com a Cleusani, foi muito legal. Foi. Será um prazer recebê-lo em Juiz de Fora, com certeza. Legal, muito bacana. Você quer fazer alguma pergunta? Quer alguma colocação, Cilaine, alguma coisa? Não. Fica à vontade. Esclarecidos, Não. né? Esclarecidos. Esclarecidíssimo. Sérgio, Bom, pessoal. Oi, diga, Lucila, pode falar. desculpa interromper, mas só agradecer aqui, Dr. Wander, e em cada pontuação, em cada tema que ele trouxe aqui, eu tenho certeza que todos nós já passamos por alguma situação parecida. E é muito bacana a gente poder trocar, né? Ter essa troca mesmo de experiências, que a gente vai aprendendo com o outro e a gente vai vendo formas que a gente poderia conduzir as situações que podem vir a acontecer conosco, baseado aí na experiência dos nossos colegas. Então, esses encontros estão sendo importantíssimos para a gente, viu? Muito legal. Obrigado, Lucila, de Minas Gerais, né? O Maurício Levi também está aqui.
E isso, De temos Minas. bastante gente de Minas aqui, né? Muito Tem mineiro aí. bastante, tem bastante. O Cosme está aí também de Juiz de Fora. Tem Como um bom bastante gente de mineiro Minas. diz, a gente escuta esses causos e a gente se identifica, né? É verdade, verdade. Muito bom, muito bom. Meu amigo Vander, obrigado mais uma vez. Excelente, brilhante como sempre, viu? Brigadão. E quero aqui agradecer a presença de todos que estiveram aqui, que passaram por aqui, todos que ficaram presentes até o final também. Né? O Ebert está aí também de Guarulhos, tem uma turma bem boa aí, né? Para não a doutora Marilene Amorim, professora do nosso curso do MBA aqui também. Fala, Adalberto, voltou da reunião? Voltei, terminei minha assembleia rapidinho lá. Na verdade, foi uma assembleia de apresentação de um cliente novo. Fui lá só para me apresentar. Legal, Ele legal. já assinou sexta-feira comigo, teve a assembleia, me convidou para fazer a apresentação. Só quero reforçar o que a Rosângela já falou, que amanhã tem a live Memórias Condominiais e o ilustre convidado delas, que é a Rosângela e a Kathleen de Mossoró, foi nosso ilustre doutor Wander Andrade. Então, amanhã, a partir das 20 horas, todos convidados para degustar mais do conhecimento do doutor Wander Andrade. Assistam todos aí, muito bom mesmo. Vai Muito estar bom. no Instagram da administradora Magalhães e no Instagram da GF Souto, que é a administradora da Kathleen de Mossoró. Legal, bacana. Obrigado e uma boa noite a todas. Obrigado. Pessoal, doutor Wander, mais uma vez, então vamos encerrando aqui a nossa reunião. A gente já bateu um papo aqui, discutiu um pouco entre uma palestra e outra ali entre a Ana da primeira palestra e a segunda. A gente já fez um debate aqui bacana sobre alguns procedimentos aí de administradora. Então, acredito que agora a gente já vai terminando. Mais uma vez, doutor Wander, muito obrigado. E aí, 2025 só está começando, hein? Vamos que vamos. Abraço a todos. Pessoal, um abraço a todos aí. Obrigado mais uma vez pela imensa presença aí, pelos inúmeros comentários aí, bacana. E boa noite, Boa pessoal. noite a todos Obrigada. aí. O Bonazzi vai estar sempre com vocês aí esse ano todinho aí. Estejam Eu com a não gente. pode- Valeu, não pessoal. posso deixar de destacar a importância sua na União Nacional das Administradoras. Isso é muito relevante. Obrigado, querido. Uma boa noite a todos aí. Obrigado. Vão estar sempre com a gente aí. Estamos todo mundo junto, no mesmo barco aí. Tchau, pessoal. Valeu. Um abraço a todos. Foi incrível hoje. Obrigado mais uma vez.